Boa tarde, então, galera do LCD em Movimento. Gente, pedindo desculpas a vocês, porque a gente está aqui num espaço diferente. Como vocês sabem, o ERJ é isso, é improviso, é coisas maravilhosas, então vocês acompanham aí. E o movimento faz parte do nosso programa. Hoje, no dia 18 de maio de 2018, a gente está muito feliz porque estamos aqui com um grupo bem diverso, bem vasto e com pessoas bem incríveis para falar sobre um tema que a gente acredita que vai render uma conversa bem bacana e importante para vocês divulgarem. A gente pede para que vocês compartilhem o link da conversa, a nossa página Laboratório de Comunicação Dialógica. Então, o vídeo vai ficar gravado lá para quem está chegando agora, para quem vai chegar depois e acha que não vai conseguir acompanhar toda a conversa. Não se preocupa, vai ficar gravado na página, tá? Então, o nosso tema: pressão estética e gordofobia. Para quem tem acompanhado também, a gente tem trazido uma série de temas que estão discutindo assuntos como assédio, aborto, papel da mulher no mercado de trabalho. E esse tema está encerrando esse ciclo que a gente pretende aí divulgar com uma série de materiais bacanas. Aguardem e sigam a nossa página para acompanhar, tá? Então, eu não vou me alongar muito, porque vou começar apresentando. Eu vou falar primeiro, mas depois vou passar o microfone para cada um dos participantes, agradecendo muito a presença de cada um de vocês por estarem aqui fortalecendo a nossa luta na UERJ. Vocês sabem que aqui na UERJ a gente está trabalhando no laboratório e, enfim, nas mais diversas frentes, apesar de greves, apesar de descasos do governo, enfim, a gente continua lutando, resistindo, porque a gente acredita nesse espaço como um espaço de educação de qualidade, um espaço que atende a públicos dos mais diversos. A gente sabe que o material que a gente produz aqui não fica só para a gente, que é um material que precisa circular, e a ideia é essa. E a gente agradece demais a cada um de vocês que continuam acreditando com a gente. É por isso que a gente continua de pé, tá? Então, agradeço aqui a presença da Aline Rafaela, que é candidata ao concurso Miss Plus Size Carioca de 2018. Aline, muito obrigada pela sua presença. Agradecendo demais a presença da Mayara Alves, a Mayara, moradora da Maré. Ela é militante independente anti-gordofobia. Agradecendo a Beatriz Klimek, né, que é mestranda em Medicina Social também aqui da nossa UERJ. É militante, ela gerencia a página Você Não É o Seu Transtorno Alimentar. Agradecendo a Dandara Barbosa. Né? Obrigada, Dandara, militante antirracismo e antigordofobia. A Dandara é co-idealizadora do evento Wakanda em Madureira, que visa o acolhimento de pretos e pretas e apoia iniciativas socioeducadoras. Gerencia a página Sobre Medidas. Vocês falam um pouquinho mais sobre o material que vocês trazem, tá? Agradecendo também muito a presença do Eduardo Araújo, produtor do concurso Miss Plus Size. Obrigada, Eduardo. Agradecendo a presença da Rai. Falei certinho seu nome? Rai Neon, ela é blogueira, ela trabalha com customização e discute gordofobia, tem páginas também na internet, vai poder falar bastante pra gente. Agradecendo a presença da Vida Pinheiro, representantes do calendário da terceira idade, atuantes nas discussões sobre pressão estética. Obrigada, Vida, muito obrigada pela presença de vocês. Então, gente, vocês estão vendo que temos muitas pessoas bacanas demais para conversar e a conversa com certeza vai render, tá? Eu falei um pouquinho, só apresentando muito rapidamente, mas agora eu vou passar o microfone para cada um deles, cada uma delas, para poder falar um pouco sobre o trabalho que desenvolvem e a gente faz uma passada rápida geral, tá? Então, como o nosso programa hoje está uma coisa meio assim, circulante, bem em movimento, eu vou me movimentar também. Vou passar aqui, novamente, gente, quem sabe a nossa tecnologia de ponta, microfone. O nosso microfone circula, ele se movimenta junto com a câmera. Então, sigam a gente vai passar aqui para cada um dos convidados falarem um pouco sobre o trabalho. Então, Beatriz, toca você. Olá, primeiro eu queria agradecer, enfim, o convite da Lu, do laboratório, a presença de todo mundo aqui para poder fazer essa discussão. Eu sou cientista social, agora antropóloga, estou fazendo mestrado em saúde coletiva aqui na UERJ, entrei agora e desde 2016 na verdade em 2015 comecei a discutir sobre transtornos alimentares na internet e em 2016 criei uma página chamada Você Não É o Seu Transtorno Alimentar
em que, obviamente, a discussão passa por todos os tipos de transtorno, mas existiu uma demanda que era muito clara de uma militância, de uma mudança de uma militância que fosse também anti-gordofobia. Então, muita gente diz, mas vocês falam de transtorno alimentar, mas a página só posta sobre pessoas gordas. E eu acho que essa militância se embrenha de uma forma muito clara e é indissociável, assim, não tem como separar uma militância anti-gordofobia de uma militância pela recuperação dos transtornos alimentares. E eu tenho um canal no YouTube e continuo com a página no Facebook, estou sempre falando desse assunto. Desculpa. Obrigada, gente. Eu sou a Raíssa Galvão, né? E meu Instagram é Raineon. Eu sou jornalista, eu sou designer de moda também. Sim, eu faço 2 faculdades. E minha área de estudo, né, que foi minha monografia, que provavelmente meu mestrado, é em ditadura da beleza, gordofobia e pressão estética nas revistas de moda. E como essas imagens dentro do jornalismo fazem com que a mulher se odeie cada vez mais. E na minha rede social, né, no meu Instagram, eu falo sobre a militância, eu falo sobre empoderamento, eu falo sobre feminismo, falo sobre sustentabilidade e consumo consciente também. Oi, eu sou a Mai, eu sou moradora da Maré, fui gorda a vida toda e eu falo muito sobre inclusão da pessoa gorda na sociedade e sobre como uma estrutura social exclui pessoas gordas. Então, na verdade, como a gordofobia é uma opressão estrutural tanto quanto qualquer outra preconceito estrutural. Obrigada. Boa tarde, eu sou a Aline Rafaela, candidata do Miss Plus Size Nacional, Bahia Eduardo Araújo, e vim hoje para o bate-papo. Meu nome é Dandara Barbosa, eu quero agradecer pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Desde o final de 2016 eu falo no meu Facebook sobre autoestima, empoderamento, uma militância antirracismo e antigordofobia, e isso acabou viralizando e fez com que eu estivesse aqui hoje. E vamos aí conversar e tentar não só falar das dores, mas também chegar num lugar de como amenizar e como não só resistir, mas existir feliz. Vamos lá, olá gente, prazer estar aqui com todas vocês, muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado. Agora eu vou falar, eu não vou só me apresentar, mas vou acabar a apresentação da Aline, porque ela foi muito simplesinha quando ela falou que era apenas uma candidata do Miss Plus Size Carioca. Na verdade, a Aline ela é mineira, está aqui no Rio há pouco tempo e já começou a fazer um movimento muito grande de empoderamento das mulheres também, é empresária, é uma pessoa que está também fazendo moda, ela está vestindo também a Jojo, todinho com os bustiers dela, ela faz um monte de coisa bacana, ela é uma pessoa extremamente agregadora, então falar só que é uma candidata seria covardia, então... né? A Aline é muito mais do que uma candidata. Eu sou Eduardo Araújo, eu sou precursor no país com 2 segmentos. Eu criei o primeiro concurso e o primeiro curso de modelo manequim para terceira idade do país e fiz o primeiro concurso de Miss Maturidade. E também, a partir de 2010, criei o primeiro concurso de Miss Plus Size para mulheres gordas a partir do Manequim 46, que agora, depois de uma discussão, aí a gente voltou ao Manequim 44, porque hoje tudo se discute, né? E sou o criador do Senhoras do Calendário também. Boa tarde, sou Vida Pinheiro, modelo e manequim maturidade. Quando eu fui convidada para esse evento, eu pensei assim, sobre gordofobia, o que é que eu vou falar? Né? Eu não estou incluída, mas só no aquecimento, como ela falou na apresentação, já aprendi, já ouvi um monte de coisa de que eu faço parte, que eu pertenço e que eu tenho muito a contribuir. Bom, gente, com certeza todo mundo aqui tem muito a contribuir, a gente novamente agradece demais. Oi? Beleza, né? Enfim, para começar assim, a nossa conversa, e aí eu quero retomar uma fala que a Mayara trouxe logo no início quando a gente já estava nos bastidores, né? Porque a gente sabe que essas coisas são importantes. Retomar uma fala que ela trouxe e
da importância de a gente falar sobre esse tema. Porque nesse momento em que a gente está falando sobre esse tema, tem pessoas que estão morrendo em função de transtornos alimentares, em função de bullying, em função de uma série de coisas que estão relacionadas a essa temática. Então, ontem mesmo foi um caso que foi noticiado, uma menina em Belém, né, se não me engano, ela veio a falecer por conta de situações que estão relacionadas a esse tema. E o que chocou muito, eu sei que a gente fala de não ler comentários, mas eu li os comentários e fiquei assim apavorada com a forma como foi tratada a situação. Enfim, eu não vou aqui descrever os comentários, mas assim, é só para a gente perceber o nível como as pessoas ainda percebem isso e consideram padrões, criam normas e tendem a cada vez mais, ainda nesse momento que a gente está vivendo, e é por isso que a gente está discutindo isso, a padronizar corpos. Achar que a gente tem que ter um padrão que é abaixo do 40, enfim, se não for abaixo do 40 já está fora dos padrões. Então é por isso que a gente traz essa discussão. É onde fica o 40, né? Pois é, e até tem a questão de pensar as marcas também, como é que se situam dentro desse contexto. Então, para começar um pouco a nossa conversa, um pouco para vocês, muita gente que está assistindo são meninas que estão provavelmente nesse momento, às vezes, em conflito consigo mesmas. E acho que a representatividade de vocês, tanto da Vida, que também disse que não sabia como contribuir, muita gente vai estar se identificando com você, com certeza, pode ter certeza disso, mas assim, um pouco para falar para essas meninas que estão nos assistindo agora e que provavelmente se sentem, e que eu já ouvi casos de alunos que a gente tem aqui da UERJ e de tantos lugares que a gente conhece, que se sentem incomodadas por não se sentirem bem consigo mesmas. Então, assim, uma mensagem que a gente pudesse começar iniciando para convidar essas meninas a cada vez mais problematizarem esses padrões que a gente vê na mídia e que acham que todas as meninas têm que ser a Gisele Bündchen, tá? Então, para a gente se dirigir inicialmente a essas meninas. Aí, quem quiser começar, o microfone fica livre para vocês, tá? À vontade. Passo aí. A gente só tem que dar uma circuladinha com o nosso microfone, vocês só tenham paciência para chegar até aí. Só segurar, não precisa apertar? Não, só segurar. Só segurar. Eu comecei no mundo plus size. Eu não sou daqui, né, do Rio de Janeiro, sou de Minas Gerais. E vim a trabalho para cá. Mas eu comecei numa luta muito grande com o meu corpo. Eu comecei a engordar em 2009 para 2010, mas eu sempre tive pernas grossas. A família da minha mãe é uma família de hipertensos, de pessoas obesas e hipertensas. E eu comecei nessa luta contra a balança em 2009. Eu comecei a não me aceitar, a me olhar no espelho de uma maneira diferente, a não gostar do que eu via. E eu não me aceitava de maneira nenhuma. Eu confeccionava as minhas roupas, porque eu não conseguia encontrar mais roupas para mim. E eu não tinha o peso que eu tenho hoje. Eu pesava, nessa época, 70 quilos. Hoje eu peso 105 quilos. Então, eu já não me aceitava, né? Com 75 eu já não me aceitava, porque os padrões eram 50 quilos, 60 quilos no máximo, você não, né, para você ser aceita pela sociedade. Eu saía com as minhas amigas e eu sempre era a amiga que arrumava o gatinho para outra amiga. Eu nunca arrumava namorado para mim. Todas as minhas amigas, quando nós íamos para balada, elas ficavam e eu ficava ali, chupando o dedo. Eu comecei a ir em lojas procurar roupas, Líder, Renner, várias lojas, né? E não conseguia. E quando eu entrava em loja para comprar roupas, as pessoas falavam: nossa, mas você é uma gordinha tão bonita e tal, por que você não faz fotos para ser modelo plus size? Eu não sabia que existia um mundo plus size. E daí eu comecei a pesquisar. O primeiro nome que apareceu para mim, quando eu fui em busca, né, do que era o movimento plus size, mundo plus size, como eu fazia para poder entrar para o mundo plus size, aí apareceu o Eduardo Araújo. E aí eu comecei a pesquisar, eu vi vídeos e tudo, e me tornei fã do Eduardo Araújo, assim, fã incondicional, né? E eu comecei a acompanhei, acho que o primeiro foi a da Daniele Ramalho, se eu não me engano, 2012, depois eu vi a Aline Mansur,
E daí por diante, ser Miss, ser Miss de Eduardo Araújo se tornou um sonho que estava muito distante da minha realidade, porque eu morava em Minas Gerais, não tinha condições de morar no Rio de Janeiro, e aí hoje eu estou aqui e falei, eu preciso realizar esse sonho. A primeira vez que eu fui ao encontro do Eduardo, eu liguei para ele primeiro, e para mim, né, eu falei, gente, eu não vou conseguir contato com o Eduardo. Eu liguei, ele me tratou super bem. Falei, artista é difícil, né? Deve ser assessoria. Eu não vou conseguir contato com ele. E ele me atendeu, me tratou super bem. Ele não sabe disso, mas o meu primeiro encontro com ele, eu fiquei tremendo, eu tremia muito. Eu tentei me controlar, mas eu tremia muito. Aí a gente tirou nossa primeira foto. E daí por diante, eu comecei a fazer o curso dele o ano passado. Não me formei ainda, continuo o curso esse ano. Né? Sou aluna dele e estou nesse movimento, vou sempre em bate-papos, em feiras. Eu estou sempre conversando com meninas que hoje me procuram para saber como faço o que eu faço para me tornar uma modelo plus size, para aumentar a minha autoestima. Hoje eu criei um projeto que é Dançando as Poderosas, que eu estimulo mulheres plus size a dançarem, a mostrarem que nós podemos, né, ser sexy, que a gente pode dançar, enfim. E tá bem bacana o projeto, já tá com bastante meninas. E é isso. Eu também queria falar. Passo para quem? Eu queria falar sobre o contexto social, né, histórico-social da pressão estética, já que é a minha área de estudo. Humberto Eco, assim como Naomi Wolf, quando... Não sei para onde eu vou, meu amor. Humberto Eco, na Ditadura da Beleza, assim como Naomi Wolf, no Mito da Beleza, eles falam sobre a estrutura social e cultural do belo. E por que a mulher da capa, né, magra, loura, alta, branca, de cabelo de olho claro, ela é bonita e você não? Tudo que a gente mostra como belo tem relação, né, platônica do que é o justo, o que é bom. Então tem uma questão do que é bonito é porque é bom. E tudo que é feio é ruim. E o que é o bonito, né? Como esse bonito foi construído socialmente, principalmente na mulher. Porque a mulher ela é cobrada pela sua beleza, enquanto o homem é cobrado pelo seu poder. A função da mulher dizia se ela era bonita ou não. Quando a gente pega a Vênus de Willendorf de 300 mil anos antes de Cristo, que é uma estátua, ela é uma estátua gorda, e naquela sociedade, aquele era o padrão de beleza. Conforme o tempo foi mudando, os padrões sociais foram mudando também, assim como a função da mulher na sociedade. Depois da fotografia, esse padrão foi mostrado nas revistas. E as mulheres comuns, fora da nobreza, começaram a ser cobradas por essa beleza que tinha a ver com quem ela era. Então, quando você pega na década de 50, a mulher com a cintura muito fina e o quadril muito largo tinha a ver com o fato dela ser mãe, do seio farto, porque essa era a função dela. Quando a gente pega na década de 90, com Heroin Chic, com Kate Moss, e as revistas de moda mostrando mulheres usando heroína para ficarem magras, tem a ver com o contexto social. Porque o padrão da mulher deixou de ser ela estar ali em casa, não é mesmo? E a Naomi Wolf, ela fala exatamente quando a mulher começou a conquistar o posicionamento de trabalho, a indústria precisava de uma forma para poder controlá-las fora de casa. Porque agora o assunto não era o eletrodoméstico. Ela não estava mais em casa. Ela não precisava mais ser mãe. Agora ela precisava ser bela e levar isso para o trabalho. Não é à toa que em 1979, no ano das revistas de moda feminina, tinham 59 matérias sobre dieta, em um ano. No ano seguinte, em um mês, foram feitas 66 matérias sobre dieta. Então, historicamente, essa pressão da função social da mulher faz com que ela seja oprimida, assim como todos os padrões de beleza fazem também, como uma forma patriarcal do homem e da indústria mandar sobre a mulher.
Eu acho que a Rai falou uma coisa que é bem interessante, né? Sobre a questão do patriarcado. Por que a sociedade odeia mulheres gordas? Na verdade, se criou uma questão de que a mulher deve ser aquilo que a sociedade deseja. Então, quando a gente tem uma mulher, por exemplo, de axila cabeluda, de cabelo colorido, uma mulher gorda, aquilo ali é uma mulher subversiva. A sociedade vê aquela mulher como uma mulher subversiva, como uma mulher que a sociedade não pode controlar. Então, o ódio social vem disso. A sociedade vê a mulher gorda como aquela que não pode ser controlada, porque ela não vai aceitar fazer dieta, viver de maneira absurda ou sei lá como, por uma questão de simples estética, entendeu? Então, assim, e é importante também entender, eu acho que depois a gente pode entrar nesse assunto melhor, a diferença entre pressão estética e gordofobia. A gordofobia é uma estrutura social de exclusão de pessoas gordas. É exclusão na saúde, é exclusão na educação, que as mulheres e homens, pessoas gordas, não cabem nas carteiras das universidades e das escolas. Enfim, é toda uma estrutura social que é diferente da pressão estética que todo mundo sofre. Por exemplo, não só pessoas gordas, mas pessoas de todos os tamanhos, tipos, modelos, enfim, idades, todo mundo sofre. E eu acho que é só isso, por enquanto. Aqui, né? Isso. Vai. Tá bom assim? Ai, tô um pouco nervosa. Voltando pro começo, para a primeira pergunta, que foi assim, fala para essas meninas o que você tem para falar para essas meninas que não se aceitam, né? Que não se aceitam por pressão estética, que é aquela pessoa que não é gorda, mas tá ali tentando alcançar um padrão irreal que é vendido por toda a mídia a todo momento, um padrão totalmente de Photoshop que não existe para ninguém. E para as meninas que sofrem de gordofobia, que são as gordas de fato, que como a Mayara maravilhosa falou agora, que é a questão da exclusão desse corpo gordo. Não só da exclusão, mas da desumanização desse corpo, tá? Porque a primeira coisa que as pessoas... Quem é que dita esse padrão, né? Quem dita o padrão é a classe dominante, é a elite. É a elite. Então, o padrão dominante é o quê? É branco e magro. Então, tudo que vai contra esse padrão, ele é desumanizado. Então, assim, eu como mulher preta, o meu corpo é público. E a gente como mulher gorda, o nosso corpo também é público. As pessoas acham que tem o direito de chegar ali e ditar o que você deve comer, o que você não deve comer, o que você deve usar, né? Usa um preto para poder diminuir, não usa cropped, não mostra a barriga, aonde você deve trabalhar, onde você deve sentar. Você vai, às vezes, num restaurante e não tem cadeira para você. Então, tudo isso é gordofobia, quando desumanizam você e te exclui dos espaços. Então, o que eu vou falar para vocês? Tem uma fala do Malcolm X que ele diz assim: quem te ensinou a se odiar? Então, assim, quem ensinou pra você que você não é bonita? Uma mídia mentirosa, porque você é bonita assim. E existem dois caminhos, a gente tem que fazer duas escolhas, né? Existe a escolha do sofrimento, que é viver ali, sofrendo, triste, não ir aos lugares. E existe o caminho, que é de se aceitar e ir maravilhosa, de cropped, linda, se achando maravilhosa, independente do local e das pessoas ao seu redor. Mas é fácil? Os dois caminhos dão trabalho. Os dois caminhos dão trabalho. Porque viver sofrendo dá trabalho e exercitar sua autoestima todos os dias também dá trabalho. Mas eu acho que é melhor a gente ter um trabalho e ser feliz. Então, sigam pessoas gordas, montem uma rede de afeto, tá? Montem uma rede de afeto ao redor de vocês. Na medida do possível, se afaste de pessoas tóxicas, na medida do possível, porque às vezes o ambiente familiar é tóxico, então não tem como a pessoa, né, sair correndo, pegar de malinha e ir embora. A gente sabe que não é tão fácil assim. Então, na medida do possível, se fortaleça e circule nessa rede de afeto, de pessoas próximas, de pessoas que amem você, que te aceitam, que te escutem. Sempre que possível, se posicione sim, não fique entalada escutando bobagens e discursos gordofóbicos ou racistas. E não só a pessoa gorda, mas também você. Você tem uma amiga gorda?
né? Quem é que está ao seu redor? Será que você inconscientemente não faz essa seletividade ao seu redor, não só em relacionamento amoroso, que é aquilo que, né, a gente está falando o tempo todo, mas em amizade? Então, assim, se posicione, você gorda, se posicione, você magra, entendeu? Porque quando a gente tem que sim que dar esse clique nas pessoas. A pessoa falou uma coisa achei gordofóbica, a gente vai lá e dá um clique. Mas a gente também não é obrigada a viver dando clique por aí, não. Se a pessoa não quer acordar, então o que a gente faz? É tchau pra ela. E vamos cercar de pessoas que queiram a gente. É isso. Também. Vou passar aqui pra Bia, só um instante, depois a gente volta. Dá pra... enfim... acho que também nessa mesma chave de responder aquela pergunta, eu fico pensando muito no quanto, por exemplo, no meu campo de estudo, no que eu debato, que são os transtornos alimentares, é muito comum que você trate uma menina que, se machuca, se mutila por ser, se achar acima do peso, e ali ela começa uma tentativa de emagrecer, né? E nesse processo, se você curar, como é que a medicina tenta curar essa menina, falando, olha, você tem que chegar no peso tal, que aí você vai estar bem, você vai estar saudável, você pode sair daqui do nosso tratamento. E, na verdade, não percebe que aquela menina continua morrendo de medo de emagrecer. Morrendo de medo de engordar. E por que ela tem medo de engordar, né? Enquanto ela não discute, enquanto não se tenta mostrar para essa pessoa que não tem problema engordar, que engordar não é uma questão, ela vai sair do tratamento com as mesmas questões. Então, chegam muitas pessoas para conversar que nunca procuraram um diagnóstico, mas mesmo assim estão tentando uma saída para emagrecer. Elas sentem a necessidade de, emagrecer, ou passam anos da vida delas tentando emagrecer e não querem mais. E todo discurso médico é sempre no sentido de, não, vamos voltar o IMC, vamos voltar os exames, vamos voltar porque a saúde dessa pessoa tem que estar boa. Então, o quanto é importante também, a partir do que você falou, a gente pensar na saúde mental dessa pessoa, pensar no quanto, se ela continua reproduzindo e se sentindo inadequada por estar com um peso X, que não é o peso da revista, o que a gente vai fazer com essa pessoa? O que a gente vai tentar... Como que a gente vai mostrar, né? Assim, é muito comum que a militância dos transtornos alimentares seja uma militância voltada para a pressão estética e uma militância das pessoas gordas seja, e aí sim discuta gordofobia, espaço, estruturas, e não o quanto essas duas coisas estão muito ligadas. Como que você vai virar para uma menina que está sofrendo e que está, vomitando, e que está se privando de comida e falar, não, você tem que parar com isso. Se você não disser para ela, você tem que parar com isso porque engordar não é um problema, porque pessoas gordas não são doentes. Então, eu acho que o recado que eu tento passar e que muita gente, discute, aí a gente pode bater muito essa questão de saúde, que eu acho que é algo que a gente tem que falar aqui, né? O quanto se considera que o corpo gordo não é um corpo saudável. Enquanto o discurso for, você tem que se aceitar e você tem que se amar para a pessoa magra, para a pessoa que, não chegou e não se considera com um corpo gordo, a gente vai continuar reproduzindo todas as questões. Então, essa pessoa não pode, ela vai sair de um tratamento, ela vai falar, não, agora eu não tenho mais um transtorno alimentar, eu não vomito, mas eu morro de medo de engordar. A primeira coisa que os nutricionistas falam com pessoas com transtornos alimentares é, eu trato ela, mas na primeira consulta tem que dizer, eu te garanto que você não vai engordar. Por quê? Por que a gente não alia a militância ao tratamento, né? Então, acho que isso é uma discussão que cabe, que a gente pode... Em relação a... Não, e na verdade... Entrando também nessa questão que você está falando, é importante falar para as pessoas que o corpo, ele é mutável. O corpo, ele não para. Principalmente, o corpo dos homens também muda, mas o corpo das mulheres muda mais, porque as mulheres têm problemas hormonais ou não, tem a questão da gravidez e tudo mais. Então, na verdade, você tem que falar para essas pessoas que eu tive bulimia quando eu era adolescente, né? Então você tem que falar para essas pessoas que, primeiro, o corpo muda, é natural, é normal. Hoje você tá magra, amanhã você tá gorda, depois você emagrece de novo, depois você tá gorda. Você pode ser gorda a vida toda. Eu fui gorda a vida toda, né? Então, na verdade, você tem que falar tratando essa questão do transtorno alimentar e tal, você tem que falar para ela que
Isso é normal. Mudar é normal. Hoje você tá gorda, amanhã tá magra, amanhã tá gorda. É super natural, sabe? E quando você chega pra essa pessoa que tem um transtorno, você fala pra ela, não, você nunca mais vai engordar. E depois ela engorda, você tem um problema gigantesco ali. Porque você, como médico, como nutricionista, você não tem mais credibilidade com aquela pessoa. Então, assim, ela não vai mais procurar um médico. Ela vai procurar pílulas de emagrecimento, isso aí causa um outro problema, que a gente vai falar de novo de corpos gordos doentes. Esses corpos gordos, eles não estão doentes porque eles estão com pressão alta, eles não estão doentes por causa da diabetes, eles estão doentes por causa da negligência médica. Eles estão doentes. Eu vou falar pra vocês uma coisa muito louca. Uma vez eu tava num grupo e uma menina falou assim pra mim: vocês já leram a bula do anticoncepcional? Eu tomo anticoncepcional há muitos anos. Eu nunca tinha parado pra ler a bula do anticoncepcional. E aí eu fui pegar a bula do anticoncepcional pra ler. Na bula do anticoncepcional tem escrito assim: este produto pode ter variantes de funcionamento com mulheres acima de 90 quilos. Então, assim, eu não sabia disso. Eu tomava anticoncepcional há 6 anos. Há 6 anos. Eu namorava há 3. Poderia ter acontecido, assim, eu não tenho vontade de ter filhos, por exemplo. Então poderia ter acontecido uma coisa absurdamente grave ali, sabe, pra gente. Então, assim, que não é noticiado. Mulheres gordas não sabem o risco que elas estão correndo. E quando a gente fala da questão da estrutura, por exemplo, nenhum médico fala isso pra uma mulher gorda. Você sabe quantos relatos a gente tem de mulheres gordas que foram ter um parto e a maca quebrou? Você imagina que você está passando por um momento de extrema dor, e você ainda passa por uma humilhação gigantesca. De chegar no hospital e não ter cadeira de roda pro seu tamanho. Pro seu tamanho. E aí você quebra o pé e faz o quê? Exatamente, sabe? Então a gente fala, por exemplo, que quando a gente fala de saúde da pessoa gorda, a gente não tá falando de pessoas que estão morrendo por questão de pressão alta e diabetes. A gente tá falando de pessoas que estão morrendo por causa de negligência médica. Porque uma pessoa gorda chega no hospital e ela chega com uma queimadura, uma ferida e não sei o quê. Em vez de ela sair com um receituário de remédio, ela sai com uma indicação para bariátrica. Entendeu? Então Muitas vezes os médicos não buscam a pessoa gorda, vai pro hospital com alguma reclamação e os médicos ignoram essa reclamação e atribuem ao fato dela ser gorda. Então, assim, ela tem isso porque ela é gorda. Emagrece primeiro, depois a gente vê o que acontece. Isso, você tá com a dor de cabeça, chega no hospital, não te passa uma tomografia, te passa uma bariátrica. Emagrece e depois a gente vai ver qual é o problema da sua dor de cabeça, sabe? E é sempre isso. E aí quando a pessoa emagrece, aí se ela volta a engordar, e aí? Qual é a credibilidade do médico? Porque o médico falou pra ela que ela não ia voltar a engordar. Sabe? E isso são problemas que a pessoa gorda vai tendo cada vez mais. Esse problema não acaba, vira um ciclo vicioso de problemas ligados à saúde da pessoa gorda. Em relação ao que você falou sobre doenças de transtornos alimentares, foi feito um TED, uma pesquisa, com crianças estadunidenses de 10 anos. E aí perguntaram para elas se elas tinham mais medo de que seus pais morressem, de uma guerra nuclear ou de serem gordas. 81% respondeu que elas têm mais medo de serem gordas ou de terem câncer também. Então, a gente vê que quando a gente fala com essas pessoas, o medo de engordar é tão grande que isso faz com que cada vez mais os transtornos alimentares aconteçam. E é uma coisa muito mais comum do que as pessoas pensam. Aqui, ó, você teve bulimia, eu também, eu tenho uma tatuagem por causa disso no meu estômago. Você também. Alguém mais aqui? Não, eu quero esperar você terminar de falar só para dar uma ênfase no que você estava dizendo. Então, exatamente, a gente começou a normalizar transtornos alimentares. E isso é assustador mesmo, porque você faz com que o corpo gordo seja odiado cada vez mais. Porque quando uma pessoa magra vira e fala: ah não, porque eu tô muito gorda, eu tenho que emagrecer, e a pessoa é magra, ela não tá gorda. Mas o medo de engordar é tanto que faz com que ela morra de fome só com medo de ser gorda.
Queria só aproveitar. Passar aqui. Gente, agradecendo a vocês que estão mandando perguntas para a gente. Eu vou passar aqui o microfone para a Dandara e para a Aline, depois para a Dandara, e estão chegando perguntas para o Eduardo. E aí um pouco para você falar sobre o trabalho que você faz. Uma das perguntas que foi colocada para a gente é como que as empresas e a contratação das pessoas se dá muito em função do corpo. Então, pessoas, por exemplo, que começam a vestir 44, 46, elas não são contratadas. Então, um pouco para você falar sobre esse tema e até abordar um pouco como você tem trabalhado na escolha das candidatas e das pessoas que estão ali no concurso Plus Size, e falar um pouco. Aí, Aline, Dandara e... Porque a cabeça aos 56 anos você já começa a esquecer. Sim, pode deixar. É para isso que estamos aqui. Passa a Aline, Dandara e depois Eduardo. Dando ênfase ao que você estava dizendo, essas variações de peso que, por exemplo, eu tive, eu tomei vários remédios, Moderine e tudo, e sempre indo a médicos, e eles sempre indicando, olha, com isso você emagrece, com aquilo você emagrece. Então, qual a importância de nós todas estarmos aqui hoje? É que eu cheguei a um consenso de que eu consegui me aceitar, eu consegui me definir. Eu sou gorda e quero fazer alguma coisa para mim, eu preciso me sentir bonita, porque, como a Dandara disse, eu tenho duas opções, ou eu me tranco e eu fico lá na depressão, como eu tive depressão, né? Ou então eu me aceito, e eu consegui me aceitar através disso, através de procurar pessoas como vocês, blogueiras, conseguir chegar até o Eduardo Araújo, que é o pioneiro, e isso me fez me aceitar. Eu consegui me ver uma pessoa melhor, eu consegui gostar de mim gorda. Hoje eu me aceito, hoje eu me amo, hoje eu consigo me sentir bonita, e isso eu não conseguia antes. Antes eu vivia à base de remédios, indo em médicos, onde tem um tal médico bom? Tô lá. E foi assim durante anos. Então eu tive variações de peso muito grandes. Então a importância de estar aqui é para falar para as pessoas que todas nós podemos sim nos amar, nos aceitar, e que existem vários movimentos para isso. Você representa, você, Dandara, e o Edu, todas nós, né? É isso. Olha, passar para a Bia aqui que ela Eu ia complementar também um pouquinho. Tá, tem uma coisa super importante que tá passando porque todo mundo tá falando, opa, do outro lado, que na verdade, meu projeto de pesquisa, né, o que eu quero pesquisar no mestrado, é o quanto a anorexia e a bulimia são doenças relacionadas o imaginário, o estereótipo, são pessoas magras. Então, você acredita que uma pessoa que tem anorexia ou bulimia, ela é uma pessoa magra. Bulimia, até as pessoas já associam uma falta de controle, mas a anorexia é clássico. É uma pessoa magra, branca, uma menina magra, branca, jovem. Bailarina. Então, é muito comum que pessoas gordas tenham todos os sintomas de anorexia, todos os sintomas de bulimia e não sejam reconhecidos pelos médicos. Então, o médico é muito mais comum que ele ou vai dar um diagnóstico de compulsão alimentar ou ele vai passar um remédio para emagrecer. Então, assim, o quanto também esse discurso, o quanto esses, não só os médicos colaboram, como eles não enxergam em pessoas gordas, não só, sim, tem um curta maravilhoso de uma menina do Rio, chamado Gorda, que conta a história de uma menina também que teve câncer por um tempo e os médicos não diagnosticaram porque ela era gorda, né? Então, pensar também o quanto você não olha, né? Os médicos não olham para uma pessoa gorda com a possibilidade de ela ter anorexia, então elas passam anos e sem esse diagnóstico, sem esse tratamento que deveria ser acessível para todo mundo, mas porque, visivelmente, então até os critérios diagnósticos dizem que você tem que ter um peso abaixo aquela discussão que a gente estava tendo mais cedo, que peso é abaixo, que peso é normal, que peso não é. Então, tudo isso colabora para não só as pessoas gordas se sentirem mal com elas e viverem uma vida tomando remédios, tentando emagrecer, quanto tendo diagnósticos seríssimos, correndo risco de vida, mas nunca chegando ao diagnóstico. Então, enfim, achei que isso... eu acho que aí quando você voltar, acho que você responde. Tá, o que eu vou falar é bem rápido. A gente vê o mundo com os olhos que tem e fala dentro daquilo que vive, né? Então vocês podem falar com muito mais propriedade. Mas uma coisa que eu aprendi
que eu desassociei, que eu também não sabia, porque eu tinha essa impressão de que todo gordo era doente. Eu olhava e falava assim, nossa, é porque é gordo, deve ter um monte de doença. E eu aprendi com esse trabalho que o gordo não é doente, né? Muitos estão perfeitos, com um exame de sangue 1000 vezes melhor do que o meu. Então eu, que não tinha esse problema, eu agora tive aquela coisa, ou você busca ou pela dor ou pelo amor, né? Então meu médico falou para mim, você vai ter que malhar e você vai ter que emagrecer. Eu perdi 9 quilos agora, em 2 meses, e voltei a malhar. Eu odeio malhar, eu amo comer, e eu tenho que estar o tempo todo me policiando mais por uma questão médica, não pela estética, entendeu? Por uma questão médica. Mas é engraçado que como mexe essa questão da estética, né? Você é gordo, te chamam de gordo. Você é magro, você fala assim, nossa, como você está magro. O que as pessoas querem da gente, sabe? O tempo todo te questionam, se está gordo, engordou muito. Se está magro, você está muito magro. Entendeu? Então, assim, eu acho que você tem que estar feliz com você. Você tem que estar feliz com você, sabe? Você tem que se aceitar do jeito que você é e estar feliz com você. A sociedade, ela é extremamente repressora, sim, mas existe uma minoria que acaba vencendo porque dão mais valor a essa minoria do que, na verdade, a maioria. Eu acho que são as mulheres reais e os homens reais, né? Sim. Então, hoje a gente está aqui, né, contra a demonização do corpo gordo e contra a naturalização da gordofobia, porque é tão natural a sociedade ser gordofóbica, as pessoas... A gente fala sociedade e não se inclui nela, né? Parece que a sociedade são outras pessoas, e a sociedade somos nós, todos, né? Isso. Então, assim, e a gordofobia, ela tá tão naturalizada, né? Dentro da nossa sociedade, esse corpo está tão desumanizado que ele não afeta só a pessoa que é gorda, ela também afeta todos aqueles que amam essa pessoa. Então ontem, quando eu disse que eu ia vir aqui a participar dessa roda, uma das minhas irmãs me mandou uma mensagem no WhatsApp e falou assim, olha, eu quero falar uma coisa, eu queria que você falasse sobre isso, de como a gordofobia afeta quem nos ama. Num certo local, o marido dela ouviu uma piada, assim, fizeram uma piada pro marido dela sobre ela, assim, uma piada gordofóbica. E aí o marido dela se posicionou na hora e ele acabou com a amizade com essa pessoa. Então, assim, o marido dela se posicionou, né? E é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que se posicionar... Ah, tá longe. A gente tem que se posicionar contra a gordofobia. Mas poderia ter sido o contrário, né? Essa piada gordofóbica poderia ter afetado esse relacionamento. Então, assim, quantas pessoas deixam de se relacionar com pessoas gordas por causa do que os outros vão pensar, né? Então, assim, o quanto a gordofobia não só exclui a gente dos espaços, mas exclui a gente também do convívio social, né? De ser vista como gente, de ser vista como uma pessoa totalmente passível e digna de ser amada e de ser digna de afeto de carinho, e de afeto também afetivo, amoroso, sexual, de todo e qualquer tipo de afeto. E aí a gente chega também no mercado de trabalho, né? Que assim, qual é a diferença entre duas pessoas que se formaram, por exemplo, em jornalismo, fizeram a mesma pós-graduação e fizeram o mesmo mestrado e estão ali naquela entrevista? A gente não tem diferença nenhuma, elas estão ali com todos os termos técnicos, né, aprendidos e tal. Mas assim, se uma pessoa for gorda e a outra for magra, bom, vamos escolher a magra. O Roberto Justus, ele falava que não contratava a pessoa gorda porque se ela não tivesse controle com o próprio corpo, tudo bem, ela fala. Não, então, e essa questão do controle do próprio corpo, gente, que controle é esse, né? Porque nós somos diversas. A gente fala muito assim, a pessoa é gorda porque come. E nem sempre, né, gente? Existem vários fatores, inúmeros fatores para a pessoa estar acima do peso ou estar gorda. Então a gente tem que estar sempre sim batendo na tecla de não naturalizar a gordofobia, porque a gordofobia ela exclui, né, as pessoas do convívio social, do mercado de trabalho, das relações de afeto e também coloca as pessoas doentes sim, porque depressivas, né? A depressão, o suicídio,
como a gente falou no começo. E o termo tudo obeso isso também, porque o termo obeso quer dizer doente. Gordo não. Quando você fala obeso, você e tudo isso naturaliza a gordofobia, exclui a gente dos espaços, então a gente tem que estar cada vez mais falando sobre isso, batendo nessa tecla. Hoje tudo se discute. Amém, tudo tem que se discutir mesmo. A gente tem que reclamar, tem que botar a boca no trombone, tem que mostrar que a gente existe, né? Como eu falei no começo, esse negócio de resistir apenas, resistir eu acho muito forte, né? Parece que a gente tem que estar o tempo todo sofrendo. Não, a gente existe, a gente está aqui para existir feliz e exercer a plenitude. Passar agora. Peraí. Gente, obrigado. Obrigado mesmo. Como eu falei no começo, eu não sabia como eu poderia contribuir. E vocês me deram uma aula, né? Então, vou procurar mudar um pouquinho o foco, mas eu acredito que dentro do tema. Pensem na Ivone Lara. Todo mundo conheceu, todo mundo viu, né? Ela era ignorante como meus avós, meus pais eram. Então, ela era negra, compositora, competente, não podia se mostrar. Era proibido, ela era ignorante. Então, ela fazia a música e entregava para alguém divulgar, enfim, cantar. E ela levou anos assim. Nós éramos ignorantes. Mas, em algum momento, ela começou a se inquietar. Ela, que eu digo a sociedade, não a Ivone, né? Ela começou a se inquietar. Mas por que eu não posso? Mas por que eu não posso? Mas mesmo ainda ignorante, ela começou a se inquietar. A sociedade começou a se inquietar. Né? Aí começaram a aparecer os sambas de sucesso só de homem. Mas por que aquela letra é minha? Né? E aí começou uma inquietação. Depois da inquietação vem a conscientização. Ela conscientizou que ela podia sim. Por que não ela? Por que não nós? Por que não negra? Por que não gorda? E aí houve um movimento para que isso mudasse e mudou. Então, a boa notícia é que nós estamos na estrada. A notícia ruim é que vai demorar muito ainda. Talvez os filhos e os netos de vocês ainda estejam brigando pela mesma causa. Porque isso é natural da vida. A vida é cíclica. O mundo é assim. Um outro exemplo. Eu, quando era criança, eu alisava o meu cabelo com enê, porque meu cabelo tinha que ser liso igual o seu. O nosso cabelo tinha que ser escondido, não podia mostrar, porque era feio, né? Então, eu, na minha ignorância, cresci alisando o cabelo, alisando. Em algum momento, alguém se inquietou. E aí começou a fazer relaxamento. As ondas podiam aparecer, mas tinham que aparecer larguinhas, domados, exatamente, domados e creme, não sei se reclamar. A minha neta tem 16 anos, ela nunca alisou o cabelo, e ai de alguém que diga isso para ela. É o cabelo aquele black enorme, aquelas tranças maravilhosas, e ela se sente linda, maravilhosa. É a conscientização. Então, eu acho que esse movimento é fantástico, mas a gente tem que ter consciência que a gente não vai mudar hoje, mas a gente tem que continuar não resistindo, exemplificando, nos mostrando quão amor. Você falou em um momento que o seu cunhado brigou com alguém, perdeu a amizade. Não, ele tinha que não sei qual foi o foco da situação. Ele se posicionou, mas tem que ter continuado, porque se cada pessoa que me chamou de neguinha eu não falasse, tchau, gente, foi embora. Não falo com mais ninguém no mundo. Então, acho que à medida a gente não pode só resistir e virar, tem que resistir e continuar. Porque essa continuidade, que você de repente morre, sua filha fica, como ela disse, o irmão dela é negro e ela é clara, né? Eu tenho sobrinhos do mais negro ao mais louro, porque minha família é bem misturada. E meus sobrinhos saem juntos, aí tua prima nada, ela é loura, você é negro. E a gente continua rindo. Porque se a gente resistir e for um pouco mais leve, dizendo, tá, eu sou gorda, tá, eu sou feia, tá, meu cabelo é duro, tá, mas você me chamou de negra porque essa minha reação, eu estou te empoderando, eu não estou te enfraquecendo. Ao fato de tá bom, eu sou negra mesmo, nasci assim, mas de boa, eu gosto do meu cabelo. Quando eu raspei minha cabeça, meu cabelo era enorme, eu pintava, né, era enorme, tal, black. Um dia eu falei assim, eu não aguento mais pintar o cabelo. Que eu tinha 2 festas para ir, mas estava aquela parte branca. Eu falei para a primeira festa que eu ia para a segunda, e falei para a segunda que eu ia para a primeira, porque eu não estava dando para pintar o cabelo, e eu perdi. Falei, peraí, vou perder festa por causa do cabelo? Fui no salão, falei, raspa. Porque eu não tinha como tirar a tinta, senão raspar. Ele falou assim, se não ficar bom, na primeira loja de peruca, compra uma peruca. Ué, raspei. Ele não me reconheceu. Eu fui encontrar com ele para uma festa, ele disse que via aquela mulher com a cabeça raspada. Quem é? Quando ele viu, era eu. Pessoas perguntaram se eu estava doente.
que eu raspei a cabeça. Mas eu entendi as pessoas. Porque quem raspa a cabeça num determinado momento é porque está fazendo quimioterapia, está doente. Aquilo não me ofendeu. Muito pelo contrário, me alegrou, porque eu não estava doente. Foi uma opção. E hoje eu sou a favor de você de cabelo raspado. Aí, tá vendo aí? Tá vendo aí? Entendeu? Então, Mas sobre a relação de aceitar o seu cabelo branco, né? Numa pressão estética, onde ser jovem... sim, tão sim. bonito. Já senhora, já avó, né? E raspa a cabeça, o que é isso? Tá doente? Então, assim, o que eu aprendi aos meus 65 anos é que a gente deve ir aos poucos e não... obviamente, tem momentos que tem que confrontar sim, botar o dedo na cara. Mas quanto mais a gente puder ir demonstrando que não deu importância, eu sou assim mesmo, seu cabelo é azul, eu achei tão lindo. Ah, mas eu achava mais você bonita a outra. Mas eu quis mudar. Ponto. Você não me deu eco. Entende? Sim, não, estou dando um exemplo, né? Eu dei um exemplo, assim, bem amplo. Então, a minha consciência é essa, assim, de novo, parabéns para vocês, mas a luta é longa, tem que continuar, mas a gente tem que levar isso de uma forma... Hoje eu digo, talvez com 20 eu não dissesse, né? Mas a gente tem que levar isso de uma forma de exemplificar e não confrontar. Porque aí a gente se desgasta e o outro está ganhando força. Isso aí. Posso voltar àquela perguntinha? Porque Eduardo pediu para eu voltar à pergunta, então eu vou voltar àquela pergunta das lojas. Como que essa questão da contratação, ela muitas vezes leva em conta padrões que são padrões considerados... só vamos contratar modelos que são modelos que a gente sabe de que padrões são, padrões Globo de televisão, tá? Então, como é que às vezes é complicado você lidar? E um pouco fala do trabalho que você desenvolve com o concurso. Bom, na verdade, assim, eu acho que a gente já conseguiu mudar muita coisa, né? Está indo muito devagar ainda mais aqui no Rio de Janeiro. São Paulo se trabalha muito mais, mas existem as magazines que estão começando a fazer uma grade maior ainda com alguma certa dificuldade, né? Mas e já existem meninas que participaram desse concurso e que hoje estão trabalhando, como a Amanda Santana, a Renata Cerqueira e várias outras que fazem moda, né? A Aline Mansur, que inclusive lembra ela, estava olhando para ela como a Aline Mansur lembra você o jeitinho, né? Então, assim, são meninas que hoje estão no mercado trabalhando, mas assim, a luta ainda é muito grande, realmente existe uma confusão muito grande sobre numeração. 50% das marcas brasileiras fazem roupas acima de 45. Isso, exatamente. É muito pouca aí no mercado, sabe? Ele é muito restrito. 54% das mulheres são mulheres acima, né, do peso. Então, assim, a gente tem que dar mais oportunidade. Eu acho que os estilistas têm que acreditar mais, ditar moda para pessoas realmente, que são mulheres reais, né? Fazer uma moda mais abrangente. E eu tenho uma amiga minha que ela abriu uma loja em Aparecida do Norte. E ela conseguiu colocar na loja até manequim 70. Olha que bárbaro. Então, assim, porque existe um problema muito sério, até dentro do próprio segmento, né? Que mulheres, às vezes, que são muito gordas, elas não vão às lojas porque não tem nada para elas. Onde é que eu vou vestir com 70, né? Com 60, com 62, 68. E não existe modelos também que façam nenhum tipo de trabalho, de publicidade com esse tamanho. E aí a Renata Silva, ela abriu essa loja e a loja dela está fazendo o maior sucesso, porque ela deu oportunidade até o manequim 70 que ela conseguiu achar. Então eu acho que tem que mudar sim a mentalidade. São as pessoas precisam, se nós temos 52%, acho que é 52%, acho que não é 54% de pessoas acima do peso. É 54%, então já aumentou. A última vez que eu tinha visto era 52%. É muito mais do que a metade da população, gente. Então a gente tem que mudar essa ideia, né? Tem que mudar esse estereótipo aí e dar mais oportunidades. Eu queria... Eu ia falar isso vai desde a faculdade. Não, é porque na verdade a gente tinha falado daquela questão de diferenciar, né? Você é estilista, né? Eu sou designer. Então, ela vai falar, acho que ela vai falar perfeitamente sobre isso. Aproveita e complementa, porque a Rai você faz customização. Eu customizo, mas a questão... Então, eu faço faculdade de moda, né? Foi minha primeira graduação. E desde essa estrutura do porquê não tem roupa.
mesmo na faculdade, quando os estilistas, os designers estão estudando, os modelistas, não existe manequim. Em nenhum momento a faculdade pensa em colocar um manequim maior que 40, né? Porque a gente trabalha com um tamanho 40 na faculdade. Então, isso faz com que o corpo gordo seja invisibilizado em dentro da moda, né? Mesmo em todos os aspectos. Isso não é discutido. Em nenhum momento, assim, em 4 anos, em nenhum momento a gente falou sobre plus size, ou quando a gente pensa em estudo de moda, é sempre o padrão. Menina branca, zona sul, de classe média alta. Mas hoje fazem até bonecos gordos também, né? Sob medida. Não, você não encontra na faculdade. Você tem que pedir e a faculdade não vai se preocupar com isso. Porque a indústria da moda não se preocupa com isso. Mas é a indústria que mais vendeu. Movimentou 18 bilhões em 2016, eu acho. 16 para cá, foi a que mais subiu e que não teve queda. Exatamente, mas por quê? Porque a gente mostra que o dinheiro vem, a gente mostra que existe gordo, que existe mercado, mas socialmente o gordo ainda é ruim. Então, nas faculdades ele não existe. Poucas marcas vão parar para pensar sobre isso. É porque a marca não pode? A marca pode. Quando a gente vê as lojas de departamento, né? Idealmente, elas seriam para vestir todo mundo. E de onde surgiu esse padrão, né? Na década de 50, quando o Dior trouxe a ideia do prêt-à-porter, surgiu depois da guerra, né? O prêt-à-porter, o pronto para uso, as peças começaram a ter numeração, PMG. Você tinha que se enquadrar nelas. Então, as peças não eram mais feitas sob medida. E aí a moda começou a ditar como deveria ser o seu corpo para você poder se vestir. E você ser gordo e vestir 70, né, a gordofobia, vai além do eu vou pra loja e não encontro roupa. Isso é uma questão, mas eu não consigo ir pra faculdade porque não tem carteira. Eu não consigo ser atendida num médico. Eu não consigo passar num ônibus. Eu recebi mensagem esses dias de uma menina que me segue, que falou que queria muito fazer faculdade, mas ela teve que largar a faculdade porque ela ficava constrangida em pegar o ônibus e não passar na catraca e ter que pedir para entrar por trás. Você tem noção disso? De quão constrangedor é? Porque em todos os lugares, o mundo pode não estar falando diretamente, as pessoas não podem estar falando diretamente para você, você não pode porque você é gorda. Mas o mundo te mostra, a cada momento, que você não é bem-vinda. É isso mesmo. E aqui, só terminando esse link. Na verdade, quando a gente fala, por exemplo, dessa questão que a gente fala da diferença entre a gordofobia e a pressão estética e tudo mais, quando a gente fala de gordofobia, por exemplo, a gente fala muito sobre a solidão da pessoa gorda. Porque a pessoa gorda por exemplo, atualmente existem várias instituições, partidos, enfim, tudo movimentos ajudando pessoas negras, ajudando LGBTs, enfim, todo tipo de pessoa. Só que a pessoa gorda, ela ainda não é vista dentro desse movimento como uma pessoa necessária. A opressão que ela sofre não é vista como uma opressão estrutural. Então você chega dentro desses movimentos pedindo, socorro, você chega realmente pedindo socorro, pedindo um abraço, pedindo ajuda, e as pessoas falam pra você, olha, a sua opressão não é estrutural. Aí você fala pra pessoa assim, não, olha só, vem aqui, eu vou te falar tudo que é estrutural, tudo que é uma estrutura social de exclusão de pessoas gordas, e eles falam, olha, mas não tem ninguém morrendo por causa disso. E aí a gente fala assim, não, olha só, as pessoas gordas estão morrendo por negligência médica, as pessoas gordas estão morrendo por suicídio. E elas falam, não é. Então, assim, quando a gente fala disso, a gente fala muito de solidão real. A gente não está falando só de solidão de relacionamento, a gente não está falando só de solidão de amizade, né? A gente está falando de solidão institucional, a gente está falando de solidão institucionalizada. A pessoa gorda não tem onde se apoiar. Se você for ver atualmente vários grupos de militantes, de mulheres que são militantes anti-gordofobia, nenhuma delas participa de um movimento, todas são como eu, independente. Porque não existe, de maneira institucional, nenhuma instituição ou nada que pegue aquela pessoa gorda e fale para ela assim, não, então, vem aqui
aqui, vamos pegar a sua estrutura, entendeu? De opressão e vamos lá na empresa de ônibus e falar para ela, não, você vai ter que aumentar a catraca. Não, você vai ter que aumentar a largura das cadeiras na universidade, sabe? Então a gente tá falando disso, dessa pessoa sozinha, fazendo tudo sozinha, peitando o mundo sozinha. Porque o sofrimento dela não é relevante. Porque o sofrimento dela não é relevante, é isso? É você? O que era agora? Eu só queria fazer um adendo aqui, a fala da irmã, que fala sobre essa questão do confronto, né? Tem uma frase famosa que fala que quem tem fome tem pressa. Então, assim, quem tá sofrendo tem pressa. E eu, como mulher preta, que antes de ser uma mulher gorda, eu sou uma mulher preta, numa sociedade racista, né, que advém de um processo, de um fato histórico, que foi a escravidão, e que todas as mazelas perduram até hoje, e tem estatísticas e mais estatísticas que provam isso, não sou eu, Dandara, que estou afirmando isso aqui. A gente vive num país que a cada 23 minutos mata um preto aqui. Então, assim, o confronto, ele é necessário. A gente reclamar, a gente gritar, a gente não aceitar que digam que o nosso cabelo é duro, que o nosso nariz é de batata. É super necessário porque é um confronto que está aí para o quê? Para ajudar ou para pelo menos salvar vidas, né? Então, assim, eu tenho certeza que não vai mudar. O racismo não vai acabar amanhã, a gordofobia não vai acabar amanhã. É um processo contínuo, sem dúvida, mas a gente tem que estar, sim, falando todo dia, gritando, levando o racismo como um caso de polícia e como um caso de inúmeras mortes imediatas e violência obstétrica e estereotipação, como um corpo marginalizado, como um corpo sexualizado. Então, assim, a gente tem que estar sempre falando Todas as pautas são super importantes, mas a pauta racial, ela é sempre super relevante, né? Ela é uma das, né? Tem toda uma questão, uma discussão de racial e social. Para mim, que se sobrepõe o racial. Aí tem várias questões assim, a gente pode, né, ficar discutindo isso, nossa, até amanhã. Mas é muito importante, sim, o confronto e o falar e trazer sempre essas pautas e reclamar e ligar para a polícia e dizer que somos bonitas, sim, por mais que amanhã isso tudo não vai acabar, porque, né, é um processo de há mais de muitos anos. Mas a conscientização, ela é importante. É um aliado até para essas pessoas se manterem vivas e irem contra as estatísticas. Enfim, muito contemplada por tudo que está sendo dito. Assim, eu fiquei pensando... É uma discussão até que tá bem comum agora sobre a discussão do body positive, né? Até onde vai o plus size, até onde vão essas iniciativas. Então, até onde a positividade corporal, o body positive está pensando, todo mundo tem que se amar e é isso. Mas a pessoa se ama, mas ela não passa na catraca do ônibus. Ela se ama, mas ela tem que pagar 2 assentos no avião. Então, até onde a gente não está pensando nessas estruturas, né? Tem, em Buenos Aires, desculpa, na Argentina, tem 12 leis para padronizar tamanho de roupa. Porque se você entra numa loja, você veste 44, você entra noutra loja, você veste 50, como que, né, assim, isso gera também a relação com o número. Então, se você... eu não posso vestir 42 de jeito nenhum, não posso vestir 44, 46, 50 de jeito nenhum. Tem uma marca plus size de roupa... de ginástica pensada para não uma marca que pega uma roupa e coloca exatamente, uma marca pensada para corpos gordos que ele coloca 0, 1, 2, 3. Então também o quanto todas essas coisas reproduzem várias questões. Achei engraçado que eu nunca tinha percebido o quanto a numeração tem um tipo de opressão. E mesmo na Argentina, que eles têm 12 leis entre municipais, estaduais e federais para tentar padronizar esses tamanhos, ainda é muito difícil, ainda as marcas, né, burlam, conseguem... Exatamente, a estrada é muito longa. E o quanto a militância está falando muito que não adianta só a gente... É maravilhoso, é muito importante o passo da gente aceitar e se amar, mas também o quanto que as iniciativas precisam ir além e pensar... Então a gente vai peitar esse projeto de lei que quer criminalizar, que quer fazer a pessoa pagar 2 assentos no avião, 2 assentos no ônibus porque ela não cabe. Então o quanto também é importante a gente... enfim, por ser cientista social,
os projetos de lei, o que está sendo proposto para mim é muito importante, porque a gente está discutindo e a beleza e os projetos e o quanto a gente se ama, mas daqui a pouco passa uma lei e as pessoas têm que pagar 2 assentos, as pessoas não... Então, eu acho maravilhoso que a gente também discuta o quanto essa militância precisa ir além, né, do foco na beleza, em ser bonito, que é muito importante, é primeiro um passo até para a pessoa conseguir sair de casa, às vezes, mas o quanto a gente também não pode esquecer que não adianta a gente ficar falando se os caras que estão pensando, os caras, né, no geral, os homens brancos, velhos que estão lá pensando, não estão pensando, não é a gente que está lá, a gente não está propondo, debatendo, então... agora acho que ocupar, e eu queria também fazer a parte social negligenciada, mas a parte econômica está se beneficiando. E aí? Exatamente, então você tem marcas de roupa, você tem várias marcas de roupa que estão pensando, mas e além das marcas de roupa, né? O que mais a gente... Acho que queria também deixar um convite, que eu estou passando por esse processo e, cara, você tem um projeto de lei que você discorda, que você bota lá obesidade. Quais são os projetos de lei que estão falando de obesidade, sabe? Tem um monte de besteira que talvez passe, porque a gente não está gritando, porque a gente não está brigando, porque a gente não está... Né? Então, acho que isso também é um convite para a gente se mobilizar. Talvez, individualmente, a gente consiga chegar e pensar um coletivo. No Paraguai, eu fui participar de um concurso de Miss lá no Paraguai e eu fiquei impressionado porque no Paraguai não existe roupa plus size. Vocês acreditam nisso? Não tem. As meninas, elas vão para roupa de casamento, que tem alguns números grandes. Então, nem todas as meninas lá no Paraguai poderiam participar desse concurso, porque elas eram muito grandes e não tinha roupa para elas. Como é que elas iam entrar de traje de gala? Eu fiquei impressionado. O Paraguai não tem isso. Você falou sobre a Argentina, né? E lá no Paraguai eles estão numa luta danada, eles estão brigando muito. Tem um amigo meu que faz um evento lá e estão botando a boca no trombone para poder mudar essa política mesmo, sabe, de numeração. Na verdade, é só um adendo a essa questão que você estava falando, né, de ocupar os espaços. Tem uma história muito doida de um paulista que veio no Rio e foi numa lanchonete, e o atendente era gay, o gerente era gay, e aí chamou a polícia, o policial chegou e era gay, e ele falou: só tem viado nessa cidade. É uma coisa muito doida, porque pessoas usualmente oprimidas, pessoas negras, LGBTs, pessoas gordas, se tem uma pessoa daquela no espaço, ela já ocupa todo o espaço. Então, assim, a gente, se tem essa sala, ela tá lotada de pessoas magras e chega uma pessoa gorda aqui, só tem gordo aqui. Se tem um monte de várias pessoas brancas aqui, chega uma pessoa negra, só tem preto aqui. Se tem todas as pessoas são heterossexuais nessa sala e chega uma pessoa LGBT, só tem viado aqui. Então, na verdade, assim, as pessoas que são socialmente oprimidas, uma característica dessa opressão é que quando elas chegam num espaço, quando elas ocupam o espaço, aquele espaço, ele já é excluído pra ele, porque só tem gordo aqui, sabe? Ele ocupa todo o espaço mesmo sem não ocupar. Entendeu? E isso é muito doido, porque isso, você imagina, por exemplo, enquanto pessoa gorda, você chega num espaço onde todo mundo é magro e você chega e todo mundo vira gordo. Porque você é a gorda, entendeu? Porque você ocupou todo o espaço. Isso é muito complicado, porque a pessoa não quer ir. Como foi o caso do Pantera Negra, né, do filme. Isso. Quando muita gente branca chegou e falou: esse filme só tem preto. Mas é assim que a gente preta se sente todo dia quando vai no cinema. É isso, sabe? E isso é muito doido, assim. Isso tem que ser discutido, do porquê que quando uma pessoa que foge ao padrão chega, aquele espaço passa a ser, tipo, só tem esse tipo de pessoa aqui. Mesmo não tendo. Como se fosse uma coisa ruim, sabe? Como se fosse uma coisa negativa. Há necessidade de se debater o porquê disso, de onde vem isso, tudo isso, entendeu? E a gente vai, e parece que muitas vezes quanto mais a gente debate, mais a gente fala sobre isso, mais complexo o assunto fica. Mas a intenção é essa, que o assunto fique mais complexo, porque a gente vai descascando as camadinhas da cebola, entendeu? Para poder chegar ao centro dela. Enfim. Vou fazer uma informaçãozinha, aproveitando. A gente está falando aqui, mas pensando que o público que vai assistir a gente não é só o
público tão jovem. Então, também estou tentando pensar em pessoas que, por exemplo, aquelas meninas que vão mostrar os vídeos para os pais delas, por exemplo, e aí vamos pensar que discursos que às vezes as meninas escutam muito cedo e que, minha filha está acima do peso, vou levá-la ao médico porque ela precisa emagrecer. Então, como é que às vezes os pais também acabam entrando numa chave de ouvir o discurso médico, que é um discurso que cobra que as meninas muito cedo tenham que emagrecer, meninas que ainda nem completaram o seu ciclo de formação, têm menos de 12 anos, mas que já começam a ter que emagrecer. Aí os pais já ficam naquela neurose de ter que começar a botar em academia de natação, e aí começar a botar para fazer exercício. Enfim, aí como que é toda uma estrutura social mais ampla, e aí as famílias acabam entrando nesse esquema, e aí como indústrias farmacêuticas também se beneficiam disso, e aí o que me preocupa são essas famílias que estão entrando nesse discurso e cada vez mais pressionando meninas muito jovens, crianças. Então, se vocês quiserem falar um pouco sobre esse assunto, aí fica aberto, porque é uma preocupação. Aline. Você tinha dito que tinha perguntas por aqui. Fiz. Uma delas é a questão também do discurso médico, tá? Como que é um pouco também está embarcando nessa questão do discurso social. Então, a sociedade coloca como anormal o corpo gordo. Então, com isso, o discurso médico também se beneficia, e aí as indústrias vendendo remédios e aí as meninas comprando uma série de coisas, e cada vez mais cedo. Então, e os pais, às vezes, levando as meninas para comprarem. Então, um pouco para a gente falar sobre isso. Tá? E passo o microfone. Você fala Acho que é um assunto que você acha que... Você é que mais domina. Não, mas eu acabei entrei agora no mestrado, mas tudo bem, eu posso falar. Gente, Bia, vai, e aí depois... Não, é porque muita gente vê medicina social e acha que eu sou médica. Pelo contrário, assim, a tentativa é justamente de pensar o campo médico como uma ciência que tem que ser pensada o tempo todo como com viés, né? Então, acho que, pensando esse caso de uma pessoa mostrando para os pais, eu acho que é legal dizer que a gordura corporal, ela sempre foi vista assim, né, pela medicina, como algo que está ali, que sobra e tudo. E já se entende, nas pesquisas mais especializadas, que a gordura corporal tem uma função metabólica. Então, essa ideia horrorosa de, enfim, blogueiras fitness, e essa coisa que diz que eu tenho 5% de gordura, 6% de gordura, essas pessoas... Exatamente. Essas pessoas estão mais suscetíveis a problemas de saúde, porque a gordura corporal ela não é uma coisa que está ali no corpo, porque a pessoa gorda não se cuidou. Tem uma função metabólica, tudo aquilo tem uma função no corpo. Então, o quanto o discurso médico também se apropriou de um discurso social, que é a coisa mais comum, né? A gente discute muito que a medicina, a gente acha que só o que é medicina foi o que é científico. Pelo contrário, a medicina se apropria do discurso social para formular suas teorias sem nenhuma base, né? Assim, tanto desde as discussões raciais até... Da escravidão, existia relatos médicos dizendo, né, que nós éramos seres inferiores por ter crianças. Exatamente. Então, sim, e depois uma tentativa de medir para provar isso, né? Então, o quanto eles têm... A medicina faz muito isso, ela afirma e depois ela tenta provar. Então, a gente também tem que tomar cuidado com esses discursos. O quanto um nutricionista que imprime uma receita para você e te entrega uma quantidade de comida, isso, ou que passa uma sibutramina, um remédio para emagrecer para uma criança, isso é um profissional que devia estar sendo muito mais denunciado do que ele é hoje. Então, acho que pensar também que a medicina ela se constrói junto. Então, se você está lendo todo um movimento e tem toda uma discussão médica aos últimos 50 anos, pensando que pessoas gordas são pessoas normais e com saúde normal e que isso não é um fator que interfere diretamente na saúde. E você vai num médico, o médico diz, não, mas a sua filha tem que emagrecer, procura outro médico. Procura pesquisar, vai atrás. É claro que a gente tem um endeusamento do discurso médico, mas acho que a gente já está num momento em que todas essas questões são mais discutidas de maneira mais horizontal. Tem como você ler, procurar. Exatamente. Eu vi. E não só, assim, né? As pessoas gordas são as pessoas que mais fazem dieta, né? Todo mundo acha que não, que a pessoa gorda é a pessoa relaxada. Pelo contrário. O corpo muda com a idade. Exatamente. O corpo é mutável. O corpo é totalmente mutável. Não existe. O corpo não. Os padrões são muito doidos porque o corpo, ele não é um tijolo.
O corpo não é um tijolo. Para sempre. Ele não ele muda, ele vai mudando de acordo com vários fatores. Nos 30 anos eu engordei, eu era um palito. É Nos 30. Em relação a não só... Pode falar. Não, eu ia falar como dessa questão do ambiente familiar, né? A gente fala assim, as pessoas são gordofóbicas. Ou como que o ambiente familiar também às vezes atua como não como facilitador, mas também como oprime. E aquele encontro de família que você vai e assim, nossa, na fulaninha. Sim, com certeza. Bom, Gente, Quase como todas. você tá gorda, você tem que emagrecer. Eu escutei hoje Olha, quase todas as meninas que vêm para o meu concurso falam sobre isso. A aceitação dentro de casa. A gordofobia começa dentro de casa. Isso. então, é porque, né, quem machuca a gente mesmo é quem tá próximo, né, gente? A traição que dói é da amiga, é do namorado. Então, assim, quem machuca a gente, de fato, é quem tá bem próximo da gente. E a família, normalmente, é o primeiro núcleo que a gente está inserido, né? Então, assim, a gente fala assim, as pessoas são gordofóbicas. E essas pessoas gordofóbicas são mães, são tias, são recrutadores de RH, entendeu? Então, assim, estão aí em todos os espaços exercendo a gordofobia do jeito que elas podem. E o núcleo familiar é o primeiro onde a gordofobia acontece, porque, né, a gente já vem essa mente, já está enraizado esse padrão irreal, né, que é um padrão totalmente... que não é um padrão doido, é um padrão muito bem pensado, que é para fazer a gente gastar mesmo, né, para fazer a gente gastar de tudo quanto é jeito, não só a indústria farmacêutica, como, né, estética, a indústria da beleza, cirurgia, porque a cirurgia bariátrica, ela não é uma coisa assim, vem aqui tudo de graça, vamos fazer, não, movimenta aí muito dinheiro, as intervenções cirúrgicas, estéticas também, enfim. Tudo isso aí, né? O padrão ele é feito. E pra gente gastar. A bariátrica, depois que você faz a bariátrica, você tem que tomar remédio. Não, ela termina. Você tem que tomar remédio a vida toda. Então, não é uma coisa assim que fez a bariátrica, agora você emagreceu e acabou. Tem uma porcentagem de pessoas que voltam a engordar. Nossa, eu acho que se fosse falar só de bariátrica, dava pra fazer um outro programa inteiro sobre isso. Não, deixa eu concluir a questão a questão do ambiente familiar, da família, é onde a gordofobia é exercida diariamente, que faz com que essas pessoas comecem a se ver como não bonitas, né? E como é que faz, né, gente? Na medida do possível, a gente tenta se afastar dessas pessoas, mas na família nem sempre dá. Então, como que a gente se blinda disso, né? É aquilo, é o exercício da autoestima, é o exercício de estar perto de pessoas próximas a você, é de poder conversar, de poder desabafar com pessoas que te entendam, porque não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil de jeito nenhum, nem lá nem cá. Porque essas pessoas também gordofóbicas, elas também estão sofrendo, né? Essa questão da alienação, de ficar ali. Ainda mais a mãe quando fica ali falando, para de comer, que não sei o quê, ela acha que é zelo. Ela acha que está fazendo para o seu bem. Então, nossa, é todo um círculo de dificuldade para todo mundo. Então, a gente tem o quê? Que se blindar e não levar todos esses discursos como afirmativos e como verdadeiros, né? Porque não são. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente não é feia, a gente não é burra, a gente não é incapaz, que a autoestima também não é só a questão do estético, né? É a questão de você se sentir capaz de realizar as coisas, né? E de se sentir inteligente, e tudo isso meio que está inserido nessa questão da estética também. E aí é isso. Uma vez eu vi uma psicóloga falando... sobre o amor, que ela disse que as pessoas que mais nos machucam são as que mais nos amam, né? E porque elas sabem que ela vai te machucar, mas você vai estar ali, tipo assim, sabe? Você vai aceitar porque aquela pessoa te ama. Eu discordo. Como é que uma pessoa que ama, acho que uma pessoa quem ama é intimidade, mas eu acho que quem ama pensa em não machucar, né? Eu acho que tudo é a maneira que você fala, né? Eu acho que quando você emprega as palavras, é igual palavrão, né? Tem gente que fala assim, pega uma palavra, não fala isso, é um palavrão. Gente, uma palavra como outra qualquer. É a maldade empregada naquela palavra que faz o palavrão, né?
Mas assim, eu não sei o que vocês pensam sobre essa frase aí. Vocês já ouviram falar sobre isso, né? Porque isso está dentro desse contexto que a gente está falando sobre a coisa que acontece dentro de casa, né? A mãe, o pai, né? O irmão se ama muito. Como é que faz isso, né? Eu tô meio saudosista hoje, né? Mas faz parte. Só para lembrar, elas não sabem, Eduardo talvez lembre disso. Na década de 60, era exatamente o inverso do que vocês vivem hoje. Criança magra era feio. Criança magra era sinônimo de que passava fome. E meu filho não pode parecer que passa fome. Então a gente tomava biotônico Fontoura porque tinha que engordar. E posta fém. E tinha que engordar, né? Fizeram comigo e não conseguiram. Mas, enfim, é o tal da estrada que eu falei, né? Então, em algum momento, tinha que engordar para não parecer pobre nem feio. E hoje, essa cobrança é o inverso. Então, eu lembrei desse momento quando ela falou sobre isso aí, eu lembrei disso, né? Então, e brigamos e esqueceram que tinha que ser gordo, né? E vamos brigar e vamos parar com essa cobrança. É apenas isso para lembrar esse detalhe que eu tomei muito e não consegui. Mas me obrigaram a tomar. Eu tomei muito e consegui. Para falar o porquê, né, na década de 60, a criança gorda, ela era saudável e a criança magra não era, porque a criança gorda era rica e a criança magra não era. É exatamente isso. Porque o que a gente fala, né, da função social e da sociabilidade. Não só a moda, mas tudo na vida tem a ver com a hierarquização. O pobre é ruim, o rico é bom. Então, em uma sociedade onde o acesso à comida era escasso, você ser gordo era algo positivo. A sociedade atual, o acesso à comida, principalmente a comida embutida aqui no Brasil, industrializada, comida que não é saudável, é mais barata, então, né, socialmente, mais acessível. Então, muitas pessoas pobres acabam engordando de forma não saudável por causa dessa comida industrializada, enquanto pessoas ricas têm acesso a feiras orgânicas, têm acesso aos melhores alimentos. Por quê? São os alimentos mais caros. Então, você ser magro e tem acesso também a cirurgias, a diversos tratamentos estéticos. Exatamente. Então, ser magro se torna algo bom, porque tem a ligação à hierarquização, né? Tudo tem relação à função social de como a gente funciona. E voltando à pergunta que tinha feito, como comunicóloga, né? Quando você vê o seu pai, o que ele faz quando ele chega em casa, na sua família? Assiste jornal. E a gente sabe que a mídia não é imparcial, é utópico a gente falar que isso acontece. Quando você vê no Fantástico, diversos programas falando sobre obesidade e como a sociedade gorda, como isso é um boom, e como essa pior doença que está acontecendo nesse momento, você demoniza o corpo gordo, você torna o corpo gordo como doente. Isso você manda para milhares de pessoas. E seus pais são essas pessoas que vão assistir isso. E essas pesquisas, né, esses dados, dado também é uma coisa que não é imparcial. Porque se eu chegar aqui nesse grupo de pessoas e fizer um dado sobre pessoas gordas, vai dar uma questão diferente, não é mesmo? E quem banca esses dados? Quem banca essas pesquisas? A indústria farmacêutica? Qual a finalidade? Todas essas pesquisas, que muitas vezes são bancadas pela indústria da farmacêutica, essa mídia que sofre com diversos poderes, principalmente econômicos, em busca, né, nada do que fala mais é jornalismo social ali. Não. A função é de fazer vender. A mídia hoje em dia te faz comprar mentiras de duas fontes diferentes. Tanto do jornal, tanto dos remédios, tanto da moda. Então, no final, tudo é uma publicidade para te fazer cada vez mais consumir. Porque a gente vive em uma sociedade onde o consumo gira. E é isso mesmo. Aproveitando, pedir para a Dandara falar um pouco sobre o evento que você organiza em Madureira. Se você puder comentar um pouco para a gente, falar um pouco. Sim. Meu sorriso já foi de orelha a orelha, só de lembrar daquele momento de amor, né? Então, gente, eu sou co-idealizadora do evento.
Na realidade, o evento surgiu da ideia do Jonathan Raimundo, maravilhoso, que ele que teve a ideia e me convidou para organizar esse evento junto com ele. Então, sou co-idealizadora, estou ali organizando junto com ele. É um evento de acolhimento, né? É um evento para a gente conversar, para a gente comer. Sempre tem um feijão, uma sopa, né? Porque comida é afeto. Comida é afeto, de fato. Então a gente senta, faz um piquenique, conversa, fala sobre as nossas pautas, sobre a nossa questão racial. Mas aí é aquilo, né? A gente tem que ir além do sofrimento. Como eu falei aqui, a gente não tem que falar só das dores. Então é um evento que após essa conversa tem o quê? Tem a cervejinha, tem os risos, né? Tem, às vezes rola uns beijinhos na boca, né? Essas coisas. Então, assim, um evento maravilhoso, agregador, tá? É um acolhimento entre pretos. Porém, né, a gente sabe que nós somos, né, o povo preto é o povo mais acolhido do planeta. Vou usar aqui uma fala do Jonathan. E o evento surgiu pra gente sair dessas interações do Facebook, né? Dar corpo e cheiro a isso. E é óbvio que gente branca também pode ir no evento, tá, gente? Pode chegar lá de mansinho, respeitando nosso lugar de fala. Pode chegar lá também. O evento é para isso, o evento é para agregar e a gente também ajuda uma iniciativa preta em cada evento. A gente sempre começou na segunda edição isso, a gente ajudou a associação de um irmão lá do Maranhão, do Anileto, que trabalha com crianças carentes, ajudando, ensinando artes marciais. Aí, assim, no final do evento a gente faz um recolhimento, sacolinha mesmo, cada um ajuda como pode, e a gente depois está com o irmão na outra semana. E o evento agora vai ser no dia 22 de julho, ele é bimestral, vai acontecer novamente, com toda essa dinâmica de conversa, de comida, de afeto, e ajudando uma iniciativa preta socioeducativa. Só queria lembrar, vou lembrando, né? Essa luta teve esse ano um aliado fantástico. Não lembro qual foi a escola de samba, mas teve uma escola que botou uma ala de passistas plus size para sambar na avenida e mostrar para o mundo inteiro, não foi para o Rio, foi para o mundo inteiro, que as plus size também são passistas, também podem. Então, eu acho que foi um aliado assim fantástico, né? E Botero, né? Que tem o Museu do Botero, né? O Botero, não, tem um museu. Sem entrar em polêmica, eu digo assim, tem um museu que tem só figuras, mulheres, crianças, animais, tudo gordo, então... Não, tá, mas o que se vê lá não são pessoas deformadas, muito pelo contrário, pessoas muito bonitas. Eu vi lá pessoas muito bonitas. Então, seja ou não, é um caminho que estão abrindo leques e estão ajudando nessa luta, né? Hoje tem a Nilma Duarte, que ela tem o plus size negro. Plus no samba, são mulheres negras e que são maravilhosas, né? Plus size, maravilhosa, é um projeto que ela está tomando aí à frente, que eu me orgulho muito de poder ver. Hoje a gente vai estar no Mais Bela Gordinha do Brasil, que vai ser na Feira dos Paraíbas, na Feira Nordestina, e aí antigamente se falava Feira dos Paraíbas, né? Agora é Feira Nordestina que se fala, né? Mudou o nome. E aí a gente vai estar com elas lá, a Plus Size no samba. E eu queria já também convidar vocês a entrarem lá no meu site, no eduardoaraújo.com.br, para vocês conhecerem um pouquinho mais da minha história e saber também que as inscrições estão abertas para o Miss Plus Size Carioca. Vai ser dia 16 de julho no Teatro Rival e eu conto com a presença de todas vocês, já estão todas convidadas. Tá? Só falarem comigo, vocês podem assistir a meu convite. É um prazer recebê-las todas, tá? Vocês estavam falando sobre a questão da cirurgia bariátrica e a Bia comentou que achava que daria até outro programa. Mas aproveitar, já que a gente está falando sobre projetos, falar um pouco sobre como começou a sua proposta de pensar na página e como é que começou a ideia. Se quiser comentar com a gente, falar um pouquinho. O horário delas, mas... Bem, eu criei uma página no Facebook porque eu acreditava que a discussão sobre transtornos alimentares era muito medicalizada. Então, você tinha nutricionistas, psicólogos falando sobre transtornos alimentares, dizendo que aquilo era um problema, que tinha que resolver de jeito X, Y, Z. E eu realmente acredito muito fortemente que não tem como você se curar de um transtorno alimentar de restrição sem pensar numa luta anti-gordofobia.
Então, foi uma tentativa de tentar traduzir também um discurso médico muito de critérios diagnósticos, de peso, de IMC, e que é muito ainda, acho que aquém das possibilidades, né, de lidar com o transtorno, e começar a falar de uma maneira mais acessível. Então, acho que eu estou sempre tentando promover iniciativas, né, mostrar para as pessoas que existem iniciativas de pessoas gordas, pensadas para pessoas gordas, não só como a Raíssa estava falando, que você aumenta o tamanho para uma coisa que não serve naquele corpo, que não veste bem naquele corpo. Então, acho que... e agora, assim, até por uma questão de acesso, de discussão, comecei um canal no YouTube, porque eu acho que falando, o diálogo vai mais além. Então, também sempre convidadíssimos para a gente conversar, enfim. Acho que tirar também... Tem muitas militantes agora, graças a Deus, muitas militantes, a deusa, né? Muitas militantes gordas falando sobre suas experiências, sobre suas questões, mas enquanto a gente deixar que o discurso maior sobre transtornos, sobre compulsão alimentar seja médico, o discurso vai sempre ser que a pessoa que tem compulsão alimentar ela é gorda, e se ela é gorda ela tem compulsão alimentar. Então, enquanto a gente não se apropriar dessa discussão e falar, não, eu tô aqui, essa é a minha experiência, foi assim que eu vivi, e pegar esses estudos mais recentes, mais contra-hegemônicos, para discutir pesquisas, né, que têm embasamento científico suficiente para dizer que não, que uma coisa não tem a ver com a outra, acho que a gente consegue ir mais além e ajudar mais pessoas. Acho que Soares, Deus é mulher. Só um adendo em relação ao discurso mesmo, né, da importância do que a gente fala, que é um erro que muita gente, a gente mesmo comete, e para vocês também saberem, né, quando você fala plus size, você se refere somente à roupa. Uma mulher, ela não é plus size, uma mulher é gorda, ela não é uma roupa, não vamos tratá-la como um objeto. Isso é muito importante, porque vira e mexe a gente tem medo de falar a palavra gorda. Gordo não é xingamento, Sim. Eu fui falar eu tô indo para uma entrevista falando sobre mulheres gordas, e o cara disse, por que gorda? Exatamente. E aqui, como aqui mesmo a gente acaba falando, às vezes, no costume, plus size, com medo de ofender, falar gorda. Tipo, gorda sim. Não, assim como eu odeio que me chamem de gordinha, porque eu não sou gordinha, eu sou gorda. Não me diminua por causa do meu nome. Meu nome é plus size, eu não sou fofinha, eu não sou fortinha. Gorda é só o antônimo de magro. Você me chamar de gorda é a mesma coisa que falar que minha mulher é castanho. Então, pra mim, tá tudo bem. Mas eu acho que é aquela coisa, por exemplo, da ressignificação das palavras, né? Porque, na verdade, a palavra, ela tem muito peso na nossa sociedade. A palavra tem muito peso. Então, assim, por exemplo, antigamente, você chamar uma pessoa LGBT de viado, não gostava. Hoje em dia, eu já chego em casa e viado chega aqui. Então, assim, a gente chega, por exemplo, antigamente, você chegar pra pessoa assim, tipo, essa daqui é minha amiga, linda, olha que preta maravilhosa. Antigamente, tipo, se alguém falasse preto pra uma pessoa negra, ou a pessoa negra se referisse a si mesma como preta, todo mundo já... E a mesma coisa com a questão da palavra gorda, né? O gorda antes era muito mal visto. Muito mal visto. Ninguém queria falar que a fulana era gorda, ou ela mesma era gorda. Era gordinha, fofinha, nananã. Só que as palavras, elas se ressignificam. Elas dentro da nossa sociedade, elas criam um novo significado para si. E é importante que a gente diga essas palavras. Tem muita importância em falar essas palavras. Tem muita importância em você falar para uma pessoa gorda, que ela é gorda. Entendeu? Tem muita importância em se dizer isso, em se usar a palavra como um todo, né? Como cheio, como ela realmente é. Sem ser na função do xingamento. Sem ser na função de xingamento, é exatamente isso. Sem ser na função sem ser na função pejorativa. Depende da pessoa. Depende da pessoa. Porque socialmente não é uma coisa muito complexa. Tem uma coisa agora, falando palavras que a gente deveria usar, né? E palavras que a gente não deveria usar também, porque a categoria de obeso é uma categoria médica, né? É um diagnóstico. Você pode falar de doença, de um CID-10, de um problema, uma questão que a pessoa tem. Então, você é obeso. E o quanto também isso tem uma conotação não só, né? Dizem que é a doença que você dá pelo peso da pessoa. A pessoa pode ter todos os exames saudáveis, como você estava falando mais cedo, mas se ela... se a forma dela é diferente da que você acha que ela tem uma doença. Então, não tem atestado.
Nossa, essa doença, eu queria não trabalhar, continuar recebendo coisa, seria ótimo. Porque se me tratam como doente, que é o que as pessoas Exatamente. falam. Então as pessoas ou elas usam gordinho ou elas falam, é obeso. Também obeso é uma palavra que não só tem um peso social, mas um peso médico, uma coisa de doença. Tentar fugir também do quanto a gente reproduz esse discurso. Que é o que o jornal faz. Exatamente, a obesidade. Obesidade, obesa, pesquisas. Já teve matérias minhas que saíram, matérias obesas. Só aproveitando que vocês estão trazendo algumas questões aqui, e eu fiquei querendo saber um pouco, para a Maiara, trazer um pouco para a gente falar como essa discussão está chegando, ou se chega, você é militante na Maré, e como é que essa discussão chega para os grupos onde você atua. Então, se você puder falar um pouco para a gente. Dificuldades que você encontra. Então, na verdade, a primeira coisa que deve se entender é que quando a gente fala da Maré, a gente fala de um território de 18 favelas com quase 200 mil habitantes. Então, quando a gente fala de Maré, não tem maneira nenhuma de você falar que é A ou B. Entendeu? Você tem que entender todas as... a Maré é complexo. Você tem que entender todas as complexidades do território. Então, as complexidades da Maré vão se construindo ali a partir dos anos 50 e tal, Eu moro na Baixa do Sapateiro, né? Onde eu moro é aterrado. Então, a gente tem aquela questão das palafitas, e aí vai se construindo o território que hoje é a Maré. Então, o que acontece? Enquanto moradora da Maré, enquanto pessoa que habita aquele local, o meu papel ali como pessoa gorda habitando aquele espaço, é entender o que leva a outras pessoas gordas naquele local, a ter outras pessoas gordas naquele local. Eu vejo, por exemplo, que a maioria das pessoas gordas na Maré são negras e são pobres, em sua grande maioria. Não que existam pessoas ricas na Maré, né? Mas é porque, assim, quando a gente fala, por exemplo, da Nova Holanda e do Timbal, a gente fala de favelas de poder aquisitivo superior. Os moradores da Nova Holanda e os moradores do Morro do Timbal têm um poder aquisitivo superior ao poder aquisitivo dos moradores do Pinheiro, da Vila do João, da Baixa do Sapateiro, por aí vai. E da Roquete Pinto, da Rubens Vaz e todo o resto do território. Então, a gente analisa, por exemplo, quando a gente fala dessa questão de pessoas gordas na Maré, a gente vê muito, por exemplo, que a maioria das pessoas gordas na Maré são gordas não só por um fator genético, mas principalmente de alimentação. A maior parte das pessoas que são gordas na Maré são gordas porque só tem como comer macarrão com salsicha. São gordas porque só tem como comer arroz com pelanca de frango. A gente está falando realmente de pessoas pobres e tudo mais. A minha atuação dentro daquele território, de conhecer as pessoas, de falar, de entender o papel delas na sociedade e tudo mais, é muito complexo, porque você não está falando de coisas pequenas, você está falando de coisas absurdamente grandes, de muita gente, de muitas histórias, e cada um com a sua. Mas eu vejo muito isso, assim, da questão da pobreza ser ligada à pessoa gorda lá. O que pode ou não acontecer fora. É muito, muito amplo isso, né? E eu já não lembro mais o que eu estava falando no começo. Eu me perco. Chega lá. Nesse lugar, né? Nesse lugar, a questão racial, ela é, né? Nesse lugar, na Maré, a questão racial, ela é super protuberante, né? Sim. Então, assim, acaba sendo o principal fator, né? De marginalização daquelas pessoas, né? Isso. Assim, a gordofobia acaba vindo depois e para algumas pessoas, né? O contexto ali racial e tudo que se implica, o tráfico de drogas, a quantidade de meninos negros que estão ali, quantos vão estar ali daqui a 3 meses, né? Acho que no caso a militância na Maré, ela vem com o debate racial, ele é meio que, né? Na verdade, a Maré, por exemplo, a Nova Holanda, por exemplo, é um espaço muito forte de negritude.
Na Nova Holanda tem muitas pessoas negras, muitas pessoas negras. Uma coisa que é um pouco menor, por exemplo, é na Baixa. E é muito grande no Pinheiro, por exemplo, que no Pinheiro tem muitos angolanos, pessoas de países africanos que vieram morar no Brasil e se instalaram, a grande maioria, no Pinheiro e também na Nova Holanda. Então, sobre a questão racial, ela é porque, na verdade, a maré é complexa mesmo. A Maré, ela desenvolve vários papéis dentro da sociedade. A Maré é uma favela que está localizada do lado do UFRJ. A Maré tem um valor social muito grande, porque ela é muito próxima do centro. Tem a Avenida Brasil passa aqui, linha vermelha aqui, linha amarela aqui. Então, assim, existem vários interesses comerciais dentro da Maré. E, assim, aí tem esses interesses comerciais que muitas vezes são espúrios, são de tirar aquelas pessoas daquele local para que possa se fazer um condomínio ali, enfim, mas isso é uma outra questão. Mas aí, na questão, por exemplo, da gordofobia, como a Maré é um território muito extenso e você tem de tudo dentro da Maré, a gente vê muito, por exemplo, pessoas gordas que nunca saíram da Maré. A gente vê pessoas gordas que nunca saíram da Maré. Essas pessoas... Tipo Ilha do Governador. A gente vê pessoas que nunca saíram da Maré. Nunca saíram. Por quê? Porque elas encontram tudo ali, ok, isso é uma questão, mas também porque elas falam assim, cara, o que eu vou fazer fora? Porque eu não consigo entrar num ônibus. Quando eu entro dentro de um ônibus, todo mundo olha pra mim. Quando eu chego num espaço, todo mundo olha pra mim. Aqui não. Aqui eu sou visto como uma pessoa comum, como parte de um todo. Então a gente tem muito disso. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, para essas pessoas que não, cara, olha só, você tem que ocupar o espaço, você tem que ir, você tem que estudar, você não cabe na carteira, senta no chão, mas vai. Mesmo que, tipo, você está quebrado por dentro, está chorando, mas vai, porque é importante que você ocupe aquele espaço. Só que aí, por exemplo, você fala para essa pessoa sair, você fala para ela ocupar, você fala para ela ir. E aí, quando ela chega lá, ela se sente um lixo, marginalizada, desumanizada, como a gente falou ali, sabe? Ela volta pro lar dela, que é a favela, que é onde ela se sente abraçada, é onde ela se sente querida, é onde ela se sente quista. É ali que ela se sente feliz. Então, é tipo... Eu acho que quando a gente fala, por exemplo, da questão da gordofobia, que a gente estava falando, da exclusão social, da estrutura de exclusão, então, assim, na Maré eu vejo essa estrutura de exclusão muito claramente. Porque a pessoa gorda na Maré, ela é excluída porque ela é gorda, ela é excluída porque ela é favelada, ela é excluída muitas vezes porque ela é negra, ela é excluída muitas vezes porque ela é mulher. Ela é todo um pacote de estruturas, de exclusões. Então é ali que ela fica. E aí como é que você vai falar pra essa pessoa pra ela sair? Ela não quer, sabe? Então aí a gente vai batendo todo dia nessa tecla, todo dia nessa questão. E tem realmente dia que cansa. Tem dia que a gente fica muito cansado. A gente fala assim, quer saber? Hoje não. E aí a gente faz isso. Hoje não, sabe? É isso, hoje não. E eu acho que é isso, assim, a gente acabou aqui. Nossa, que tapa na cara que a gente leva cada dia, né? Então, eu vou continuar no Hoje Não da Maiara. Fala um pouco. Então, é por isso que tem que ter muita gente falando, sabe? Porque, realmente, se tiver só eu falando sobre esse assunto sempre, eu vou ficar cansada. Então, é por isso que tem que estar eu falando. Tem que estar a Carolina Rocha falando, minha irmã que está aqui maravilhosa, veio me ver. Tem que estar a Maiara falando. Então, assim, a gente faz nós somos pessoas individuais, com as nossas questões, assim. Eu me acho uma mulher linda, maravilhosa, afrodeusa, mas eu tenho minhas questões também, meus momentos comigo, né? E aí eu vou me apoiar em você. Eu vou me apoiar na minha irmã, vou me apoiar nas minhas amigas. Então, assim, essa questão, ela é totalmente coletiva. Então, assim, por isso que a gente tem que estar sempre falando, porque a gente tem que estar sempre se apoiando. E nisso a gente vai se blindando contra esses ataques, né, que a gente sofre aí pelo convívio social.
um dos requisitos para felicidade que a mídia vende é ser magra, né? É um dos requisitos para você ser feliz. Então é por isso que as pessoas ficam também tão nessa ânsia de, eu vou ser magra, eu vou ser feliz. E é óbvio que cada um tem a sua concepção de felicidade, né? A minha é que a felicidade está dentro da gente. E aí, em vários momentos, ela é sobressaltada, e em outros momentos tem as tristezas que são inerentes à vida de todo mundo, e a gente também fica triste. Então, assim, um dos requisitos da sociedade você ser feliz é ser magra, e isso é mais uma mentira que é vendida para todo mundo, tá? Então é por isso que a gente é atacado. Aí vem uma mulher gorda, feliz, se amando, de cropped, aquilo faz o quê? Assusta as pessoas. Aí ela vem e fala, não, que isso? Ela tá passando na frente aqui na fila da felicidade. Eu sou magra e não tô feliz, como é que ela gorda pode estar feliz? Pera aí que eu vou mandar uma mensagem aqui agora dizendo que ela tá horrível nesse biquíni, entendeu? Então, assim, a questão dos ataques, da gordofobia, é aquilo que a pessoa tem como uma inveja, mas é uma projeção daquilo que ela ainda não conseguiu chegar, né? Porque, como a gente está aqui falando de pressão estética e a questão da autoestima, são inúmeras mulheres magras que também têm diversos problemas de autoestima e que não se sentem felizes, né? Por causa de toda essa pressão que acontece. Então, um dos... Rio de Janeiro, um lugar onde a exposição dos corpos é cada vez maior, né? Então isso se torna mais presente, né? Sim. Então, gente, vamos ser felizes sim, vamos se apoiar uma nas outras. A gente falou muito de dor já, né? Vamos falar de coisa boa agora. Não, tem que ser coisa boa. Vamos ser felizes. Vamos viver coisa boa agora. Isso, vamos viver coisa boa. Vamos se apoiar umas nas outras, porque uma hora a gente fica meio cansadinha, aí a gente olha pro lado, né? Dá aquela respirada, né? E começa de novo, porque eu vou repetir de novo, a gente não tem só que se resistir, a gente tem que existir feliz. Tem uma coisa que a gente falou, né? Que usar cropped sendo gorda é mais do que moda, né? É um ato político. É um ato político. E aí ela comentou, porque nós três estamos de cropped, nós três estamos mostrando a barriga. É por isso que eu sou muito fã da Jojo Todinho. Microfone. A gente Mas tá mostrando o braço. É por isso que eu sou muito fã da Jojo Todinho, porque eu acho que ela levanta toda essa política. Ela deu uma entrevista falando, eu sou um afrontamento, eu sou uma mulher gorda, negra, e que as pessoas olham pra mim e falam, por que eu tô aqui? Então, é isso. Eu acho, sabe, que ela levanta muito essa bandeira junto com a gente. Ela apoia projetos, ela tá apoiando o meu projeto, ela apoia várias outras causas. Então, assim, eu acho que ela é uma mulher de fibra que está mostrando para o mundo. Aqui ela veio e que nós podemos ser felizes com os nossos corpos. E ela posta isso todos os dias, nas stories, no Insta dela. Eu sou gorda e sou feliz. E é isso, a gente tem que ser feliz. Tem uma coisa que é um ditado uma frase que eu falo e que é muito difícil disso acontecer, né? Se cada um vivesse no seu quadrado, né? No seu quadrado, as coisas vão ser muito mais fáceis. O mal é que a gente está sempre olhando para a vida do outro, a gente está sempre apontando o dedo para o outro, a gente está sempre falando do outro e a gente esquece de si. Eu acho que a gente tem que pensar mais na gente, deixar o outro de lado, não no sentido da socialização. Óbvio que a gente tem que ser amigo, como se diz, estar ali presente com aquela pessoa assim, de uma forma carinhosa, não de uma forma de julgar, né? Tá ali julgando, aceitar a diferença, viver o seu quadrado, né? Eu acho que a gente tem que viver o nosso quadrado, ser feliz sim da nossa forma, não importa o que as pessoas vão pensar, vão falar. Ninguém paga conta, paga conta? O que você fala vai pagar as minhas contas? Não paga, né? Então deixa com que eu viva da maneira que eu achar que eu devo viver. Ser feliz da maneira que eu quero ser feliz. E ponto final. Acho que é fundamental e acho legal também a gente pensar que quando a gente for falar da vida do outro e olhar para a vida do outro, que seja de uma forma positiva. Então que também, né, a luta que não é minha, então eu não vou falar não vou me envolver com a causa racial porque eu não sou preta, então não tem nada a ver comigo. Não vou me envolver com a causa porque eu não sou magra, então não é essa a minha questão. Acho que olhar também, não só a gente olhar para nossa própria, porque aí fica muito fácil, assim, né? A gente se limita, mas o quanto olhar para o outro com esse olhar de acolhimento, esse olhar de, né, de sensibilizar para a causa do outro, ouvir. Se eu puder contribuir, exatamente. É outra coisa também, a gente mostrar para as pessoas que, poxa, olha o cabelo dela como é lindo, sabe? Olha ela como é linda. Eu fui na loja, numa loja plus size,
aqui no Rio de Janeiro, na Júlia Plus, e eu fui com uma colega, não sei nem se eu posso dizer, a colega. E ela viu a foto de uma amiga que a Júlia Plus estampou, né? Colocou a foto. E eu falei, caramba, poxa vida, que bacana. E a pessoa, pô, por quê, né? Por que não pode ser outra? Fulano tem que ser fulano. Gente, a gente tem que ficar feliz com os passos dos outros, sabe? Poxa, eu não conseguiria pintar o meu cabelo da cor do cabelo dela, mas eu acho linda, entende? Então, assim, a gente tem que gostar do brinco maravilhoso que ela tá, do turbante lindo que ela tá. A gente tem que gostar, a gente tem que falar, você tá linda, sabe? E não só ir lá e falar, poxa, mas por que ela colocou aquele turbante? Poxa, mas por que o cabelo dela é azul? Entende? A gente tem que ficar feliz com as conquistas alheias. Porque amanhã... Ou, no mínimo, respeitar. Eu posso não achar bonito e ficar na minha. Não tem que tá falando pra ela que não tá bonito. Exatamente. Outros. Olha o cabelo dela aqui. É uma coisa que minha mãe fala. Exatamente, mas as pessoas têm mania de só criticar o próximo e de não falar, poxa, você é maravilhosa. O mesmo tempo que você gasta fazendo um comentário ruim é o tempo que você gasta fazendo um comentário bom. Positivo, exatamente. E minha mãe sempre fala, se eu falar uma coisa ruim, fica calada. Tem uma coisa legal também que é a regra de 5 minutos, né? Você vai fazer um comentário pra alguém, se ela não puder arrumar isso em 5 minutos, você não fala. Porque se você falar pra outra, você é gordo, pra que você vai dizer isso? Agora, olha, seu brinco saiu, sua boca tem uma coisa suja e tal. Se ela consegue arrumar em 5 minutos, sim. Agora, por que você vai, né, fazer um comentário que seja uma crítica, que não vai acrescentar e que a pessoa vai só se sentir mal, porque não vai poder resolver? Olha, debatemos sobre muitas coisas bem... Foi tão engrandecedor. Gente, eu nem precisaria encerrar, mas eu vou ter que fazer esse papel, né? Fazer o quê? Vocês já encerraram, mas eu vou só pedir, assim, para vocês fazerem uma fala finalzinha, até para deixarem os contatos de vocês, porque, gente, acredito que, como a Vida mencionou, a gente está tendo a oportunidade de fazer essa mesa. Para o laboratório é uma honra receber vocês aqui, tá podendo falar sobre esse assunto. E eu tenho certeza que a gente compartilhando esse tema e ampliando esses espaços de debate, assim, provavelmente muitas meninas que estão nascendo agora, que estão chegando aí nesse mundo, não vão passar por esses problemas que a gente está encarando hoje. Então, não é jogar a responsabilidade para aqueles que estão vindo. Porque eu acho que é uma mania muito nossa, né? De ficar falando, eles vão mudar o mundo, deixa... Não, agora quem está com a bola somos nós. Então, que bom que a gente está podendo fazer um pouquinho que seja nesse nosso mundo para trazer alguma diferença. Então, se vocês puderem dar só uma falinha final, aí a gente faz o encerramento e agradece muito, muito mesmo a participação de vocês, tá? Deixando os contatos aqui para quem quiser, tá? Pessoal que quiser. Para quem quiser entrar em contato com vocês, apesar do nome de vocês estar na página, fala um pouquinho sobre isso. Eu tenho a página no Facebook, Você Não É Seu Transtorno Alimentar, e o canal no YouTube, e no Instagram eu sou Bia Klimek, e, enfim, vai estar escrito aí na página. Então, meu nome é Raíssa, né? Eu tô no meu Instagram como Raineon, com Y, de raio neon mesmo. É isso, porque eu tô aqui pra aparecer. Eu sou a Mayara, quem quiser me procurar é só ir lá no meu perfil, e aí lá no perfil eu mostro as outras coisas, tem coisa pra caramba, mas eu não lembro nada de cabeça, porque eu sou uma pessoa perdida na vida, assim. Um pouco. Gente, eu uso rede social, mas eu comecei a usar redes sociais, Instagram. Agora, eu não gostava de Instagram de maneira nenhuma, mas o meu Insta é Aline, com Y, Aline Plus. E quero convidar vocês para estar dia 16 de julho no Teatro Rival. Torcer por mim, fala. Torçam por mim, por favor. Eu vou estar concorrendo ao Miss Plus Size Carioca, by Eduardo Araújo, e conto com a torcida de vocês. Quero vocês lá, gente. Vocês já são convidadas, hein? Gente, como eu gosto muito de falar, eu vou fazer uma falinha final, assim, além do merchan rapidinho, tá, gente? A pessoa que adora falar. Então, eu só vou finalizar aqui falando de... falar aqui de aprovação alheia, né? Porque a gente está sempre correndo para ser aprovado pelas pessoas, assim. E, de fato, a gente não precisa ser aprovado pelas pessoas, tá? É bom, sim, receber um elogio, né? A gente chegar num lugar e a pessoa falar que a gente é bonita, né? É muito bom. Mas, assim, a aprovação alheia não é necessária, tá? A aprovação necessária é a nossa. É a nossa com nós mesmos. A gente, sim, tem que se achar linda, tem que se achar inteligente, se achar capaz
e correr atrás dos nossos sonhos. Então, assim, a aprovação alheia não é necessário. Ela é boa, mas a aprovação certa é a nossa conosco, tá? O meu Instagram é Dandara 5627 e o meu Facebook tá na página para vocês. Vem cá, irmã. Gente, Carolina Rocha, maravilhosa, militante antirracismo religioso. Mulher que eu amo e que me inspira. Temos gente lindas aqui também. Então é isso. Falei. Bom, gente, já convidei, vou convidar de novo, dia 16 de julho, no Teatro Rival, inscrições abertas até o dia 16 de junho, a gente tem uma premiação bacana, R$3.000 para vencedor, um contrato de 1 ano com a Citware, para modelar para a Citware, a gente tem Biojoia, a gente tem um agenciamento publicitário também, então tem muita coisa bacana acontecendo, as candidatas vão sair de lá recheadas de prêmio e uma oportunidade muito grande de participar de um evento que está enaltecendo a mulher independente do seu peso, tá? E as horas do calendário que está ainda esse ano aí, é um projeto beneficente, é um projeto que eu tenho muito tesão por ele, porque ele é inspirado no filme Garotas do Calendário e ele tem a função de fazer com que a imagem delas como modelos da maturidade possa ser exercida e principalmente também ajudar o próximo, né? Então a gente está mais um ano com uma parceria com o Circulando, que é um projeto que traz pessoas, né, menos favorecidas à vida aqui, ó, ao mundo da arte. Então é um projeto muito bacana e que eu tenho muito orgulho, tá? E o curso de modelo manequim que continua aí de vento em popa, graças a Deus, são muitos anos de curso. Eu já estou a ponto de me aposentar, vendo essas meninas aí jovens, tudo falando, cheia de gás e com um talento incrível. Parabéns para todas vocês, eu me sinto muito honrado por estar aqui dividindo isso. São gerações muito diferentes, mas a gente vê que são meninas jovens que poderiam estar aí fazendo um monte de coisa, mas estão aqui falando, né, lutando pelos seus ideais, por aquilo que elas acreditam, e isso é muito bacana. Parabéns pelo trabalho de cada um de vocês. Vocês são a mudança que a gente quer, né? O que a gente quer para um próximo mundo, para um próximo país, para um próximo Rio de Janeiro. São pessoas inteligentes, pessoas que façam realmente uma mudança ativa e verdadeira, tá bom? Muito obrigado, Aline. Boa sorte para você, vida. Obrigado por você estar sempre na minha vida, vida na minha vida, né? Volte a raspar o cabelo. E muito obrigado a todos vocês aí. Uma boa sorte para todos. Ai, gente, olha, eu tive uma sorte fantástica. Eu sou da geração de 50 para 60. Então eu passei pela Revolução Industrial, pela libertação da mulher enquanto né, sociedade, por uma série de revoluções. E isso fez com que a minha cabeça abrisse. E essas meninas injetaram mais um pouco de coisa na minha cabeça, que eu vou sair daqui e vou pensar num monte de coisa que elas falaram, né? Tomara que elas também pensem em um pouquinho que a gente falou, né? E a luta continua, né? A gente não pode desistir, resiste, luta, demonstra, exemplifica e vamos em frente, que o mundo vai melhorar. Já melhorou muito, né? De lá de 53 para cá, e vai melhorar cada vez mais. Apesar das dificuldades atuais que a gente tem passado, mas a tendência é melhorar. Tá bom? Obrigado pelo convite. A gente que agradece. A gente que agradece. Deixa eu dar uma giradinha aqui e não tenho mais nada a dizer diante de tantas coisas, não sei agradecer de novo a vocês. Espero que a gente possa continuar em contato, fazer outras mesas, ampliar o debate. Vida Pinheiro tem aqui, E vocês me acham no site do Eduardo Araújo. Eu tô lá. Que é o Eduardo Araújo. Isso, Eduardo Araújo com U, tá, gente? Por favor, tem U. Instagram, Facebook, tudo é Eduardo Araújo. Isso, Eduardo Araújo. Tá, beleza, gente? Então é isso, agradecendo, e em breve teremos o nosso próximo programa, LCD em Movimento, pedindo de novo, para quem chegou agora, o programa vai estar todo no ar, curte, compartilha, divulga com a sua amiga, com a sua irmã, com a sua prima, com a sua tia que está te perturbando, com todo mundo, esse programa é para vocês, tá? Nosso próximo programa, aguardem, a gente já vai dar uma data a confirmar, mas possivelmente a gente vai falar sobre o movimento de Islã,
tá? Que é um movimento muito bacana que está acontecendo aqui na UERJ e em outros espaços também, tá? Obrigada, gente, e o LCD continua em movimento. Até a próxima. Valeu, gente, parabéns para vocês.